falei, esse aqui é o desenho. Pela primeira vez em muito tempo eu fiquei orgulhosa de uma coisa que eu fiz. Não achava que era possível fazer um desenho daquele. Hoje eu consigo imaginar uma coisa, se eu quiser, ali eu faço aquilo que eu queria. Vai ficar muito, muito mais próximo do que era antes, sabe? Eu sinto essa evolução. Realmente, olho para os desenhos de hoje e fico muito feliz. Nossa, eu nunca que eu imaginei que eu ia fazer um negócio desse. Boa noite aí, galera. Como é que vocês estão? Na aula 1, então, vocês viram que tem 6 maiores erros aí que mantêm os desenhistas na cópia. Na aula 2, vocês viram a estratégia para aprender a criar os próprios desenhos autorais. E hoje vocês vão descobrir o plano para atingir esse nível, né, da criação na velocidade da luz. E hoje vocês vão ver como planejar os seus estudos, né? Como que você organiza a sua prática para você chegar num nível de criação em 6 meses. E muito mais, na verdade, né? Quem tem a vontade de trabalhar, você pode encurtar o seu processo de chegar nesse seu objetivo em, sei lá, 1/10 do tempo. Então, só recapitulando, né? Na aula 1 a gente viu os 6 maiores erros que te impedem de chegar ao nível da criação, que te mantém no nível amador. Primeiro é ficar copiando desenhos e achar que você tá aprendendo, né? Ficar lá copiando personagem, fazendo cópia de foto, coisa do tipo. Esse é um tipo de desenho que eu chamo de fase 1, que te mantém ali só copiando traços. Você não entende como aquele desenho funciona, você só reproduz traços. E aí, isso vai te limitar como desenhista se você quer se expressar livremente as suas ideias, suas emoções, né? Então, não é o caminho. O erro 2 é você medir sua evolução pela qualidade da cópia, né? Existe essa ideia de que copiar bem é desenhar bem. Que você fazer um desenho hiperrealista igual a foto é desenhar bem. Mas, na minha visão, isso não é desenhar bem. Isso é você ser uma máquina de Xerox. Desenhar bem para mim é se expressar. E aí, você medindo dessa maneira, né, sua evolução, você acaba não olhando para a coisa certa, que é, eu estou entendendo a gramática visual ali, né, as regras por trás do desenho que me permitem criar minhas próprias artes lá na frente. Do contrário, você fica preso nesse desenho bidimensional, desse desenho amador, né? E aí, o terceiro erro é você usar técnicas bidimensionais tentando aprender desenho tridimensional, que é o desenho dos profissionais, né? Então você fica praticando lá com aquelas técnicas amadoras de revistinha de banca de jornal que eu chamo, né? Que é círculo com cruz, bonequinho lá de palitinho com ovais ali e tal, que fica aquele desenho chapado assim, né? Reto, sem nenhum tipo de movimento, sem dinamismo, sem profundidade. Então você fica refém dessas ideias aí, né? Dessas técnicas que divulgam aí como se fosse técnicas boas. O quarto maior erro é você ficar focado em estilo em vez de aprender desenho. Não se aprende estilo, se aprende a desenhar com base em técnicas e conceitos que já são validados há centenas de anos. E enquanto você fica pensando em hackzinho de mangá, de cartoon, de sei lá, qualquer que seja o seu estilo, você não vai evoluir, porque você não entende como que você próprio chega nessas conclusões, como é que você estiliza, né? Então, se você não entende essa regra por trás do desenho, de como que você constrói um desenho, você fica limitado a ser um seguidor de tutoriais passo a passo. O quinto maior erro é você desenhar demais e estudar de menos. Você ficar copiando desenhos, fazendo desenhos finalizados toda hora, não é um estudo real, assim, porque você só está fazendo um passatempo, você está se divertindo. Você não está estudando e melhorando partes específicas da sua técnica, né? Você precisa se desenvolver em áreas muito claras, assim, de profundidade, volumetria, coisa do tipo, né? Proporção e por aí vai. O sexto maior erro é você focar demais nos detalhes externos em vez de pensar no que está por dentro do desenho. Então, focar em anatomia, luz e sombra, roupa, elementos do rosto, do cabelo, tudo isso daí é detalhe. E detalhe são detalhes. São só a cerejinha do bolo. Mas o mais importante é o bolo, né? Então, esquece isso. Beleza. Entendido isso, na aula 2, a gente viu a estratégia, né, de 2 passos para você chegar nesse nível da criação. Primeiro, eu falei como que você podia evoluir 10 vezes mais rápido para você começar a criar. E aí, o primeiro passo que eu falei é você aprender a observar as formas geométricas por trás de tudo que existe no mundo que a gente vive, né? A gente vive num mundo tridimensional.
que tem 3 dimensões, altura, largura e profundidade. E você precisa entender como esse mundo funciona, o espaço tridimensional que a gente vive. O segundo passo é você construir bonecos. Depois que você aprende a desenhar elementos, né, formas básicas, como um cubo e um cilindro, você tem que aprender a fazer bonecos, como se fosse esse aqui, né? Bonecos montáveis ali que você vai articulando no papel ou na tela, né? De acordo com o seu conhecimento de formas geométricas. O terceiro passo é você memorizar um exército desses bonecos, né? Não só de bonecos de pessoas, mas boneco de tudo, né? De objetos, veículos, armas e animais e por aí vai. Tá? Quanto mais você memorizar, mais fácil é criar lá na frente. E o quarto passo é você manipular esses bonecos, né? Como que você molda eles, alterando tamanho, proporção, os detalhes externos, detalhes externos não, né? Mas os detalhes que compõem esses bonecos para você chegar em criações originais, né? Você mescla também esses bonecos, né? Era isso que eu estava tentando lembrar. Remixar os bonecos, tá? Então, esses são os 4 passos para você chegar na criação. Aí eu mostrei o segundo passo dessa estratégia, né? Como que você pode dominar o desenho de construção, que é essa ideia de criar os próprios bonecos, né? De tridimensionais, em 4 passos simples e fáceis. O primeiro é começar a fazer linhas confiantes e retas, porque isso vai te ajudar a desenhar essas formas geométricas, que são a base de tudo, né? É igual a metáfora que eu trouxe, é da linguagem, né? Você primeiro aprende o ABC, depois as palavras, depois as frases, depois o texto. Então é a mesma ideia, né? O ABC é fazer linhas confiantes. Aí as palavras, né? É quando você começa a juntar essas linhas e fazer as formas geométricas. E aí a frase é quando você começa a rotacionar, a manipular essas formas livremente no espaço, né? Ou seja, no papel, né? E aí, o quarto passo é você começar a sobrepor algumas referências, algumas imagens simples, para você identificar as formas geométricas, para você criar esboços 3D, e depois você pode replicar isso no papel ou na tela, né? Esses esboços que você visualizou nessas referências. Então, são passos simples, né? Qualquer um consegue fazer. É você treinar com exercícios de linhas, de formas, que são fáceis, né? São figuras que não tem nenhum segredo, né? Se você treinar, se você observar, você consegue aprender. E é uma questão de prática apenas, tá? Não de dom, não de idade ou qualquer coisa do tipo. E hoje, né, vamos avançar nessa ideia. Como que você faz para aprender tudo aquilo que eu falei ontem, que é algo que para muitos é novo, assim, é uma coisa que, tipo, meu Deus, tem tanta coisa, será que eu dou conta? Né? Quanto tempo leva para eu aprender tudo isso e começar a criar? Né? Parece que vou levar décadas. E aí, em contraste, né, você tem uma vida possivelmente corrida, você trabalha, faz faculdade, faz outros cursos, tem compromissos da vida de adulto aí, né, da família e por aí vai. Então, como é que você faz para continuar a sua vida normal e evoluir no desenho? No nível profissional, que você quer possivelmente fazer uma transição de carreira, né, trabalhar com arte. Como é que você faz? Como é que você lida com isso, né? Foi justamente o que eu passei também quando eu voltei a desenhar. Eu vou explicar para vocês o meu método que eu utilizei para continuar avançando, mesmo tendo uma vida corrida. Então, ó, só para já sedimentar aqui, ó, colocar na cabeça de vocês já desde agora. Você não leva décadas para aprender os 7 fundamentos de desenho. Você não leva anos e anos para conseguir desenhar bonecos 3D, né? Para aprender a fazer o desenho de construção. E você também não precisa de 10 anos para trabalhar, para criar os próprios desenhos autorais e trabalhar com arte, tá? E eu vou te mostrar como que você faz isso rápido, né? Como que você, terceiro passo aqui da nossa estratégia, como é que você atinge um nível profissional, assim, né? Muito bom, muito alto, começar a fazer o seu primeiro dinheiro, mesmo com 1 hora de prática por dia, em questão de menos de 1 ano de prática. Nesse nível. É esse o poder da estratégia aqui que eu vou te passar, né? Do meu método que eu utilizei, tá? Que inclusive, é o mesmo método que os meus alunos utilizam na Jornada do Artista, lá no meu curso, para chegar no nível de criação. Vocês viram alguns alunos meus aqui, alguns desenhos, e eles falando aqui, né? Então, vocês imagino que vocês perceberam o poder que é esse método e essas técnicas. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? O meu método, ele é esse aqui, ó. É o método PED. Eles têm 4 fases de evolução, né? 4 níveis de evolução, e cada uma dessas é uma sigla, né? PED. Eu já vou explicar o que é e falar o que você precisa estudar em cada etapa, qual exercício, qual técnica, qual ordem,
em que momento, quanto tempo, tudo é o mapa do tesouro. Você só precisa executar, tá? E eu criei esse método lá em setembro de 2020, né? Justamente quando eu tava... Na verdade, eu já tinha um método, né? Que eu usava comigo mesmo, que eu aprendi a desenhar dessa maneira. E aí, quando eu lancei o meu curso, lá em setembro de 2020, eu estruturei ele de uma maneira mais organizada, né? Até então era mais solto, assim. Aí, quando eu lancei o curso, eu estruturei ele mais bonitinho, assim. E aí, depois disso, né? A partir disso, eu continuei melhorando ele constantemente. Depois de 3.800 alunos aí, mais de 3.800 alunos já passaram pelo meu curso. E a gente foi melhorando ele constantemente, né? Os meus alunos veteranos antigos aí sabem que esse método evoluiu muito, o curso evoluiu muito. Então, vocês vão ver aqui a última e melhor versão, assim, como eu considero a melhor estratégia para você evoluir no desenho, tá? Então, só recapitulando, né? É o método que eu utilizei para sair desses desenhos bizarros da esquerda para criações em questão de 5, 6 meses, tá? E aí, para quem viu a aula 1, né, que eu falei que eu fiz a faculdade de artes em casa, que foi o meu método, é justamente esse, né? O método PED, eu estruturei ele, mas antes eu não chamava ele dessa maneira, né? Eu chamava ele de faculdade de artes mesmo, em casa. E aí, só quando, mais pra frente, que eu dei esse nome para ele, né? Então, basicamente, eu tentei montar uma grade curricular igual a uma faculdade, porque eu percebia que eu não estava evoluindo, eu precisava organizar, era muita coisa, muita informação, eu precisava de ordem, igual você tem lá na escola, na faculdade, né? Você tem que aprender as coisas de uma maneira linear, sequencial e gradativa. Então, foi isso que eu fiz, eu organizei dessa maneira, tá? E aí, ó, o que acontece, né? Um grande diferencial nosso aqui do meu método é o seguinte, ó, a grande maioria dos desenhistas, eu diria que talvez 100% dos desenhistas, começa a desenhar e fala assim, ó, eu quero aprender a desenhar bem. É o objetivo da maioria, é a meta de todo mundo, né? Só que o que é aprender a desenhar bem? Eu te pergunto, né? Porque como que você sabe que você desenha bem? O que você tem que fazer para desenhar bem? Por exemplo, o que é quando você... Como que você vai saber que você chegou lá? Quando você conseguir copiar bem seus personagens favoritos? Quando você conseguir copiar uma foto num nível hiperrealista? Quando você conseguir pegar uma referência de um personagem e mudar um pouquinho a pose dele, rotacionar levemente ele, ou a roupa? Ou quando você criar um personagem totalmente do zero, ali original seu? Ou quando você criar a sua primeira página do seu quadrinho, do seu mangá, ou a sua animação, a sua primeira animação? Ou quando você conseguir desenhar num nível incrível, que nem do Kim Jong-gi, que ele desenhava tudo de memória, sem olhar para nada. Qual é esse ponto? O que é desenhar bem? E qual que é o caminho para isso? O que acontece é que esse tipo de objetivo, ele é difuso, ele é genérico. E aí você acaba não sabendo o que fazer. Você vai pulando de galho em galho, você vai assistir um vídeo ali, esse vídeo tá falando de uma coisa legal, deixa eu assistir. Aí você vê depois, no outro dia, um outro vídeo que chama a sua atenção, e aí você fica pulando assim, ó, igual um louco, e não faz nada, não aprende nada, não aprofunda em nada, e não vai para nenhum lugar. É a mesma coisa que você querer para ir de um ponto A até B, e você fica mudando de caminho porque alguém te chama. E aí você acaba não chegando lá no tempo que você quer e da maneira como que você quer, né? Então, acaba... E mesmo que encontre, assim, né, técnicas boas, como os fundamentos do desenho, acaba não fazendo o caminho correto. Porque existe uma lógica, existe uma ordem, na minha concepção, no meu aprendizado e que eu vejo com meus alunos, existe uma ordem sim para você estudar os fundamentos. E se você não segue essa ordem, você vai bater cabeça e vai estagnar, tá? Então, assim, ó, aprender a desenhar bem não existe aqui no nosso método. Nosso foco aqui é pensar no desenho como se fosse um empreendimento, cara. Como se fosse um projeto de vida, assim, um projeto igual da faculdade mesmo, né? Quem faz faculdade sabe que tem TCC no final. Tem uma apresentação lá, um projeto final que você tem que entregar. E é exatamente isso. A gente tem um projeto final que é aprender a criar. Então, assim, ó, o nosso foco aqui no meu método é aprender a construir construir os próprios personagens originais com o máximo de exatidão do que eu imagino na minha cabeça dentro de um período de 6 meses. É específico, cara. Não tem nada aberto, né? Aprender a desenhar bem. Tipo o quê? Cenário? Veículos? Não. Quero construir pessoas. Normalmente esse é o foco, tá? Você pode usar isso para qualquer tipo de tema, mas no nosso caso aqui, a grande maioria dos desenhistas gosta de personagens, eu também. Então, esse é o nosso objetivo. E aí eu quero reforçar isso aqui, ó. Construir
os próprios personagens originais. É um objetivo muito específico, é muito focado, tá? Isso significa o quê? Que eu não quero, por exemplo, aprender cenário agora. Não é importante para mim. Eu também não quero necessariamente aprender a pintar agora, porque talvez não vá me ajudar a desenhar bem. Pintura e desenho são dois universos à parte. Você tem que depois que você aprende a desenhar, você tem que focar, na minha visão, né? Você foca depois na pintura. Então, eu não vou estudar certas coisas porque isso não vai me ajudar. Eu tenho que focar de maneira específica e direta e curta e grossa, assim, para chegar no meu objetivo. Então, o meu objetivo é chegar num nível assim, ó, tipo, criar meus próprios desenhos, meus próprios personagens, coisas do tipo, tá? Então, isso significa que, né, cada bolinha aqui é uma aula, é um vídeo, é um tema, um fundamento. Tem vários caminhos que você pode tomar até chegar ali na estrelinha. Só que a maioria das pessoas, ela aprende de uma maneira difusa, ela fica lá perdendo, indo e voltando, sei lá, fazendo qualquer coisa aleatória e demora anos para chegar no objetivo dela. No nosso caso, a gente vai ignorar todo o restante e vai direto, que nem um raio laser, pro nosso objetivo. Pra gente não desperdiçar tempo, porque a gente não tem tempo, né? Principalmente quem começou a desenhar igual eu, né? Depois de velho, né? Com uma idade que não é adolescente, etc. Você não tem tempo a perder, cara. Você quer trabalhar com arte, você quer ganhar dinheiro, então você tem que chegar lá o mais rápido possível, tá? Então, tem até essa frase aqui que fala, né? Do Murilo Gun, um comediante, que ele fala: focar é escolher, escolher é abdicar, abdicar é perder, e perder é ganhar. Ou seja, você faz desescolhas. Você fala, eu não vou aprender isso aqui, porque eu tenho que aprender outras coisas mais importantes que vão me ajudar a chegar no meu objetivo. Então você perde em variedade, né, amplitude de aprendizado, você foca em uma coisa só que você ganha velocidade e qualidade, você fica bom mais rápido naquilo que você foca, tá? E aí, o que a gente vai focar? No desenho de construção. No desenho, no tipo de desenho e de prática que te permite desenhar tridimensionalmente igual os profissionais. É isso que define, como a gente viu nas aulas anteriores, um bom desenho. O que está por trás de um bom desenho não é anatomia, não é roupa, não é detalhe, é tridimensionalidade. Tanto que, esse esboço tridimensional, ele é melhor que muito desenho finalizado. Então, esse é o ponto. E depois aprender detalhes, cara, é um pulo. Quem sabe fazer isso aqui, bonecos 3D, faz qualquer coisa, velho. Porque isso é o mais difícil. É o passo mais complicado no desenho, porque é a curva de aprendizado mais alta que tem. Depois que você aprende isso, putz, é muito fácil aprender anatomia, né? Porque você já fez o mais complicado, beleza? Então assim, você vai estudar somente... Ah, e tem outro ponto, né? Estudar também somente o necessário daquilo, de alguns fundamentos para cada etapa. Então, ou seja, você não vai estudar algo muito difícil muito além. Por exemplo, é um boneco, né? Um boneco 3D, só que está com perspectiva. É uma pessoa, é muito complexo no começo. Se você não sabe nem fazer um cubo correto, reto, né, paralelo, não faz sentido você estudar certas coisas, né? Tipo, perspectiva avançada, formas complexas, não faz sentido. Você tem que começar gradativamente de um modo linear, igual na escola, de novo. Igual no karatê, né, que você vai aprendendo golpe a golpe ali, faixa a faixa, e por aí vai. Então, você estudar certas coisas, tipo, que tá além do seu conhecimento, além do que você precisa agora, é a mesma coisa que você tentar construir uma barragem para apagar uma fogueira. Você não precisa disso, né? Você só precisa de um balde de água. Então, a gente precisa entender a usar os nossos recursos, né, o nosso tempo e nosso foco, nossa atenção, de maneira inteligente. Então, usar a energia necessária para a tarefa adequada, né, e não gastar uma mega energia estudando coisas aleatórias para perder tempo, né? Então, assim, o grande centro do meu método é mínimo esforço, máximo retorno. Máximo retorno. É a regra de Pareto que eu falei ontem, né? 80-20. 20% das ações geram 80% dos resultados. E o que gera? Qual que são as 20% das ações? É o desenho de construção. É o foco específico em algumas poucas técnicas, tá? E aí, esse inclusive é o mantra, né, do meu método, do meu curso, que é o fundamento certo, na ordem certa, e a dificuldade certa, na hora certa. Isso é o que conduz todo o pensamento desse plano de estudos, tá? Tá, e quais são os pilares aqui? Você vai encontrar 4 níveis de evolução, de fases de aprendizado, e cada um deles vai ter fundamentos na ordem correta para você aprender. Não é tudo de uma vez, como a gente encontra em outros lugares, né? Tipo, a
aprende tudo de anatomia, depois você aprende tudo de perspectiva. Não, não é assim. Vou te mostrar como que é. E é um aprendizado enxuto, só o necessário. Nem mais, nem menos. No começo, você não precisa de perspectiva de 5 pontos. Você só precisa de 1, 2 pontos de fuga. E por aí vai. E a dificuldade compatível com a sua fase de evolução, né? Tem 4 fases, 1, 2, 3 e 4. Você vai aprender só o necessário em cada fase, para não ter confusão, né? Não ter dor de cabeça. E também criação em todas as fases. Você vai começar a desenhar, criar já no nível 1, no nível básico, porque você só aprende a criar criando. Assim como você só aprende a desenhar desenhando. Então vamos ver aqui como que é, tá? Ó, e aí com isso, o que você vai conseguir? O que você vai atingir? Quanto tempo de prática você precisa praticar com esse método? 1 hora por dia. E o que você adquire com isso, né? Com 1 hora de prática por dia? Você consegue atingir o nível de criar os bonecos 3D em 3 meses. É possível. É possível chegar nesse nível em 3 meses, se você praticar do jeito certo. E quantos anos você leva para aprender a criar seus próprios desenhos? Não anos, meses, 6 meses, até mesmo menos. Se você já tem experiência no desenho, você consegue em muito menos. Tem um aluno meu que consegue em 2, 3 meses, dependendo da sua experiência anterior. Quantos anos para você começar a ganhar dinheiro com o desenho? Se você praticar do jeito certo, desse jeito que eu vou te mostrar, 1 ano. Se você tiver foco e praticar corretamente, é possível começar a ganhar a primeira grana com desenho, tá? Então vamos lá. Primeira base ali da pirâmide desse meu método, né? PDE, P de proporção. É a base do desenho. Você precisa ter uma boa capacidade de desenhar com proporção. Não tem como você avançar para os próximos níveis sem você ter boa capacidade de desenhar corretamente seus desenhos, tá? Então, fiz aqui um Goku modificado, né? Se você desenha o Goku errado, tipo cabeçudo, baixinho, truncadinho assim, ele vai parecer o Vegeta, que é ele que é baixinho e o Goku é mais alto. Então, a proporção é o que mais define a qualidade de um desenho. É a mesma coisa se você desenhar uma pessoa, né? Você está desenhando lá um modelo vivo. E você faz o cara com uma cabeça gigante, as mãozinhas desse tamanho, as perninhas uns cotocos desse tamanho e o corpo gigantesco. Então, proporção, independente do tipo de técnica que você vai fazer, você precisa ser bom, cara. Porque senão, seus estudos lá na frente vão sofrer. E proporção é o que melhor define os personagens. Repara que todos os personagens, né, por exemplo aqui Divertidamente, eles variam de proporção, de tamanho, né, de escala, e que seja, né, tamanho. E aí, se você não acerta as proporções, se você não consegue reproduzir as proporções corretamente, você não consegue desenhar bem. É básico, tá? Então, repara que entender isso, né, a proporção e a silhueta dos personagens é o que você tem que focar bastante no nível 1, para você depois ter um aproveitamento melhor mais para frente em técnicas mais avançadas. Então, imagina você avançar, atropelar o processo, chegar nos níveis mais avançados, aí você vai estudar uma figura humana, e aí você faz esse cotoco ali, né, tipo braço comprido, cabeção, tudo errado. Você vai aprender errado. Você vai memorizar errado, e você viu que memorizar é importante, e se você memoriza errado, cara, para desaprender é 2 vezes mais difícil. Então, começar certo é importante, né? Ter a base correta da proporção é fundamental, não adianta. E porque também, né, se você aprender errado, é uma consequência, é uma bola de neve. Você estudou errado, faz a proporção errada, você vai aprender errado, e na hora de criar, você vai criar um mega desenho cabeçudo totalmente errado, né? Então, nesse nível, o que você tem que focar? Em desenvolver sua régua visual, que é aquilo lá que eu chamo lá, né, para o olhômetro, que a gente vai lá e estima lá o desenho, a referência, né, medir, comparar, relacionar, estimar, posicionar, alinhar. Tudo isso está dentro da régua visual, que é a sua capacidade de observar e reproduzir corretamente, tá? E para isso, eu desenvolvi uma técnica, né, que chama técnica da moldura. Se você olhar no meu canal lá, você encontra. Que é basicamente uma técnica que te ajuda a desenvolver esse pensamento da régua visual, né? Tipo, de estimar, medir, comparar, relacionar. É esse tipo de pensamento que vai te ajudar a colocar um software na sua cabeça para acertar a proporção dos seus desenhos, tá? E aí também você precisa desenvolver nesse momento seu traço, sua coordenação motora, porque se você está começando do zero ou retornando para o desenho, você ainda não está enferrujado e tal, então você precisa melhorar as suas linhas para elas ficarem confiantes e retas, né? E também é interessante fazer
boas formas bidimensionais nesse começo. No começo, sim, é aquilo que eu falei na aula 1, né? No começo, copiar e desenhar bidimensionalmente é normal, faz parte. Então tá tudo bem. Começa desse jeito para depois você avançar nos próximos níveis, tá? E aí, aprendendo linhas, depois a montar as formas bidimensionais, você consegue fazer esboços bidimensionais. Aí você pode aprender a fazer melhor um esboço, né, uma construção melhor bidimensional. E aí, nessa etapa também, o seu foco é aprender a fazer blocagem, né? O que é blocagem? É você posicionar corretamente a silhueta, né? Os elementos, por exemplo, num desenho de observação aqui de natureza morta, você blocar os elementos, né? A jarra, a fruta, o pimentão, do tamanho correto, na posição correta, usando formas básicas, né? Simples, para você conseguir acertar de cara a proporção e só depois você avança para o desenho final, tá? Nunca desenhe finalizando. Sempre faça primeiro a blocagem através de formas simples, um esboço gestual, solto, e só depois você vai lapidando o desenho, tá? E é nesse momento que você precisa desenvolver essa capacidade de saber fazer isso, tá? E aí você vai lapidando, né, o desenho, né? Você vai fazendo o desenho de observação clássico, né? Com luz e sombra, com detalhamento em cima do esboço que você fez. Então aqui é um resumo, né? O que você aprende no nível 1? Desenvolver a régua visual como habilidade principal. Seu foco de estudo. Desenvolver a coordenação motora, formas básicas bidimensionais, o esboço bidimensional. Técnica que você vai focar, técnica da moldura. E quanto tempo você precisa ficar nesse nível. Se você fizer correto com essas técnicas, com esse foco, 1 hora por dia, 1 a 2 meses. De verdade. Você não precisa ficar mais tempo que isso copiando. Porque, como eu já expliquei para vocês, copiar não te ajuda muito além do começo. É só o suficiente para você desenvolver sua régua visual, para você desenvolver a capacidade de comparar, analisar, medir, só. E depois, por quê? Você está se preparando para aprender as técnicas verdadeiras. Só isso. É a tela de tutorial do videogame. Então, não é para ficar muito tempo. Ninguém fica na fase 1 do videogame muito tempo. É só para você aprender lá os comandos e avançar. Não é assim no videogame? Então, no desenho também. E você precisa avançar, tá? Então, tá. E aí, falando em criação. Tá, deixa eu só voltar um pouquinho. O que eu quero dizer com isso também, né? Em 2 meses, eu não tô falando que você vai ficar excelente na cópia, que você vai ter uma régua visual incrível. Não é esse o ponto. Eu não quero que você fique bom em cópia. O ponto é, você tem que aprender o suficiente para você fazer minimamente proporcional e semelhante a um desenho. Minimamente. E não excelente. Razoável, tá bom? Esse é o ponto. E muita gente alucina, né? Fica no perfeccionismo lá, nossa, eu preciso copiar bem e tal. Não é o ponto. Quanto mais você trava nesse nível, mais você fica longe da criação. Tá. E aí que eu falei, né? A criação, ela tem que estar em todos os níveis. E já no nível 1, você já consegue criar. Claro que é uma criação primária, né? Básica, mas você já vai começar a entender o princípio da criação agora. E o que é o ponto como que eu estimulo você a criar nesse nível aqui, ó? É você fazer o que eu chamo de remix cartoon. Você vai pegar 2 cartoons semelhantes. Semelhantes eu digo, tipo, que dê pra combinar, assim, na sua percepção. E você vai juntar esses 2 personagens. Então, por exemplo, o que sai do Bob Esponja com o Jake? Sai o Jake Esponja. O que eu fiz aqui? Eu não inventei, eu não rotacionei, eu não fiz nada diferente. Eu só peguei a pose do Bob Esponja, troquei as pernas, né? Os braços ali pelo do Jake e o rosto do Jake no corpo do Bob Esponja, tá? Então, assim, eu não tive que fazer muita coisa. Eu só mesclei referências. Que lembra que eu falei ontem que a criação, ela é remix. Tipo, esse personagem, ele não existe. Então, tecnicamente, ele é um desenho de imaginação, ele é uma criação. Não é 100% original? Não. Mas é a primeira criação que você pode fazer já, tá? E é possível nesse nível, beleza? Então, é isso, assim. É possível. Eu não tô contando esse como criação, tá? Tipo, não é esse tipo de criação que você consegue fazer em 3 meses, 6 meses. Eu só tô dando um exemplo que é possível você brincar com o princípio da criação, tá? Tá. Então, vamos avançar. No nível 2, você vai aprender a estruturar o seu desenho, né? PDE é um método, né? E de estrutura. Nessa fase, é onde você vai ter maior salto e primeiro contato com os fundamentos. Você vai sair, né?
até então você só consegue fazer isso aqui, né? Desenhos bidimensionais, parados, travados, assim, né? Que parece papel, né? Papelão. E aí você vai começar a entrar no boneco tridimensional, no desenho de construção, propriamente dito, né? O seu foco aqui é desenvolver a habilidade da visão tridimensional. Você pensar e ver formas geométricas em tudo que você for desenhar e observar no mundo real. Você começar a pensar em, cara, aquilo lá é qual forma? Como que eu resumo ali? Como que eu simplifico aquilo que eu estou observando? E aí, basicamente, nesse nível, você tem que começar a se introduzir em perspectiva, né, nesse nível, 1, 2 pontos já é suficiente. 1, 2 pontos, porque raramente você vai utilizar a perspectiva de 3 pontos, que normalmente a gente utiliza em cenários, assim, né, coisas muito grandiosas, muito grandes, mas no dia a dia, por exemplo, ao desenhar esse cubo aqui, ó, cara, é 1, 2 pontos. 1 ponto de fuga, e quando tá assim, 2 pontos de fuga. Então, 3 pontos de fuga é muito raro, né? Então, não é necessário, é isso que aquilo tá falando. Não perde tempo estudando coisa que você não precisa. E aí, ó, nessa etapa, o que você precisa focar? Aí aqui a gente tá falando do fundamento da forma. Antes era perspectiva, agora fundamento da forma. Aprender as formas básicas. Tipo, isso aqui é beabá, cara. É literalmente o ABC. Você precisa aprender isso aqui o quanto antes. Faz uma pose assim que nem tá aqui, simples. Depois, você avança para outro tipo de formas. Tem formas planas, que é literalmente como um papel, né? Quando você pega um papelzinho aqui, ó, é uma fita, né? Eu chamo de fita também, né? Você brinca com isso aqui e desenha igual. E tenta entender como que ele funciona. Porque, por exemplo, um cabelo nada mais é do que uma fita, né? É uma fita, tem o mesmo comportamento de fita. E uma roupa também é uma fita. Tem esse mesmo efeito de forma plana. Então, estudar esse tipo de forma é fundamental também. Um outro tipo de forma é a forma orgânica, que é qualquer tipo de forma amorfa, né? Ou seja, que não tem um formato definido, que não é geométrico. Qualquer coisa que é, enfim, oval ou cilíndrico curvado, né? Então, você começar a pensar tridimensionalmente através desses 3 tipos de formas vai te ajudar a desenhar qualquer coisa. Porque tudo que existe no mundo pode ser representado por essas 3 tipos de formas, tá? Próximo passo é rotacionar. Como é que eu saio dali do desenho básico de um cubo assim e começo a rotacionar ele para todos os lados? Isso vai me ajudar a criar futuramente bonecos para todos os lados, tá? Para qualquer posição. Depois, próximo passo, a manipular essas formas. Ou seja, você pegar ali, ó, tipo, tem aqui meu limpa-tipos, né? Uma esfera. Como é que eu achato a esfera, estico a esfera, como é que eu transformo ela num quadrado, num cubo ou um cubo arredondado e por aí vai. Corto, dobro, estico. Então é literalmente como se fosse uma massinha de modelar, só que você está fazendo no papel. E você precisa aprender a fazer isso, a manipular formas no papel. Sem isso, você não consegue criar esse boneco. Porque olha só, olha com esse boneco, como esse boneco, ele é complexo. As formas não são puras, não tem cubos perfeitos aqui, não tem cilindros perfeitos, ou qualquer outro tipo de forma. São formas complexas. Então você precisa aprender a manipular e construir esse tipo de esboço, né, de formas, tá? Próximo passo é fundir e manipular também, na verdade, é você interagir formas. De novo, esse boneco é uma interação de várias formas. Tem todos os tipos de formas aqui. Né? E num esboço de uma pessoa, de um personagem, você vai encontrar todo tipo de manipulação e relação de forma. Então você conseguir ter esse pensamento tridimensional e como juntar essas formas, 3 tipos de formas, vai te abrir o caminho para a criação, tá? E aí, a partir disso, depois que você aprendeu isoladamente esses elementos, essas formas, a perspectiva e tudo mais, aí você vai ter que juntar no desenho de construção. Porque aprender isoladamente não te leva a nenhum lugar. É aquilo que eu falei, né? Você aprende as peças de um motor, mas se nunca viu o motor funcionando junto, você não vai aprender a ser um bom mecânico. Igual no desenho. Se você aprende só as peças isoladamente e nunca juntar num boneco tridimensional, você não vai conseguir desenhar bem. Tá? Então você precisa começar a fazer estudos a partir de referências, de fotos ou da realidade. E pensando em esboços tridimensionais, né? Bonecos 3D. E de tudo que você encontrar e quiser desenhar, né? Veículos, animais, insetos, plantas, objetos e pessoas também, tá? E aí, quanto mais você conseguir fazer isso, quanto mais você
tiver domínio do boneco tridimensional e ter liberdade de rotação, de manipulação desse boneco, né? O primeiro passo é manipular as formas isoladas. Agora é outro jogo quando você consegue manipular um boneco, né? Um boneco de um inseto, como tá aqui, né? De um animal ou de uma pessoa. Quando você conseguir fazer isso, cara, mano, você dominou o desenho. Porque é isso que eu falei. Essa etapa é a mais sofrida, porque a curva de aprendizado é maior. Depois que você aprendeu isso, aprender anatomia, luz e sombra, assuntos mais avançados de perspectiva, é um pulo. É um pulo. Porque você já viu o mais complicado, que até então você nunca tinha visto, né? Então, é assim que é a progressão, tá? Então, esse é o objetivo. Aprenda a fazer isso. Se você não consegue fazer isso, você não vai conseguir criar. Porque se você não consegue rotacionar nenhum inseto, que é simples, entre aspas, como é que você vai rotacionar uma pessoa, criar uma pose dinâmica? Não tem como. Não tem como. O ser humano, a figura, né, o personagem, é o último nível da criação, é o último nível de desenho, inclusive. Tanto que a gente estuda, a gente vai ver já, né, no próximo nível. Porque ele é mais difícil, ele é muito mais complicado, tá? Então, resumindo. A habilidade principal que você deve focar, visão tridimensional no nível 2. O estudo que você tem que fazer, perspectiva básica, forma geométrica, forma plana, orgânica, rotação desses elementos, manipulação desses elementos, interação entre eles, dessas formas, e o boneco 3D. Pode começar no nível mais básico, né? Lembra que tem o nível 1, 2, 3 de boneco? Então você pode começar de um boneco mais rudimentar, né? Com formas puras, de geométricas e tudo mais, depois evoluindo para formas mais complexas, conforme você vai evoluindo, tá? E aí, nesse nível, o seu foco de técnica é o desenho de construção. O seu foco é desenhar bonecos tridimensionais, tá? Quanto tempo? Se você fez o processo anterior do nível 1 correto e fez o nível 2 também correto, estudando essas formas e criando bonecos a partir de fotos e não de outros desenhos, fotos, super importante isso. Não desenhe a partir de outro desenho. Usa foto, pelo menos foto, ou a realidade. Se você fizer isso corretamente, 1 hora por dia, em 4 meses, é possível chegar num boneco tridimensional razoável e já dá para fazer suas primeiras criações de qualidade. É aí que eu falo lá os 4, 5 meses, não, 5, 6 meses para você conseguir criar bem. Já nesse nível você já consegue fazer boas criações um pouco mais autorais, tá? Então, esse é o foco, tá? 4 meses. Isso já totalizando, né? Contando do zero, 2 meses do nível 1, 4 meses do nível 2, 6 meses. Você já consegue criar. E qual que é o tipo de criação que eu te recomendo fazer aqui? Qual que é o próximo passo? Seguinte, né? Quando você está aprendendo língua, você vai lá e usa o dicionário, né? Você procura lá no Google, etc. Para ver o significado da palavra. Nós, como desenhistas, no começo a gente não tem um repertório grande também, né? Não tem uma bagagem visual de imagens que a gente estudou suficiente para criar do zero. Então a gente precisa de outras referências para criar, seja de desenhos ou de fotos, né? E aí, o ponto é, nessa criação, nesse momento, você vai pegar desenhos que já existem, você pode fazer isso desde que você manipule, né? Para você não incorrer num plágio, né? Ou como, se você só usar como estudo, não tem problema, né? Porque você não vai postar e nem falar que é seu. Mas se você for postar, é legal você manipular mais, né? Tipo, transformar bem essa referência. E esse é o primeiro passo na criação. Lembra que é o Jake Esponja que eu mostrei agora, né? O Remix Cartoon? Agora é o remix mais mangá, semi-realista, que seja, né? E aí tenta modificar o máximo possível, né? A partir do seu conhecimento do boneco tridimensional, você pode alterar a proporção, você pode fazer mais alongado, mais forte, pode fazer, talvez, com as formas planas, né? Cabelos alongados, roupas variadas, e por aí vai, né? Então, a ideia é você manipular a parte de proporção e esse tipo de coisa, né? De formas nesse boneco. A pose é o mais difícil. Desenhar poses originais do zero é complicado nesse nível. Então, é por isso que eu falo que você pode usar ou uma foto ou um outro desenho como base, mas modifica bem, tá? Para não gerar a ideia de plágio. E por quê, né? A criação, ela é aquilo que eu falei ontem, é um remix, é uma colcha de retalhos. Você juntar várias partes, várias referências para criar um novo desenho. É igual eu mostrei o iPhone, que é a junção do BlackBerry e da Teletouch da década de 90.
E pensa nisso assim, ó, como se fosse um manequim. Você tem um manequim por baixo, uma pose já pré-feita, você só vai trocando a roupa, põe óculos, põe bigode, põe chapéu e etc. Põe uma massa ali para ficar mais forte, coisa do tipo, entendeu? Então, pensa dessa maneira. Você vai manipular o seu manequim, seu boneco tridimensional, com elementos superficiais, tá? E aí, muita gente tem essa ideia, né? Tipo, mas usar referência é errado, desenhistas de verdade não usam referências, não fazem esse tipo de coisa. Só que, cara, vou tentar abrir sua cabeça, porque isso pode te limitar como desenhista. Porque, olha só, as referências, elas são a base do aprendizado. Porque, pensa assim, ó, é impossível você desenhar algo, criar algo que você nunca viu. Você não tem o cérebro de Deus, cérebro de Deus. Você não consegue conhecer tudo que já existiu no mundo e de outras culturas do outro lado do mundo. Então, por exemplo, ó, como que é a vestimenta, a cultura, os elementos, os utensílios, as armas de uma cultura do século XVIII do Japão feudal? Possivelmente você não sabe. Você nunca viu. Então, ou de uma cultura africana. Você não vai saber. Você não tem um cérebro onipresente, né, que sabe tudo. Então você precisa sim de referências. Você precisa aprender a partir de imagens ou de outros estímulos, né? E ó, para você entender aqui, ó, esse aqui, ó, é o Araki, né, criador do Jojo. Ele tá usando um livro de Michelangelo, com artes de Michelangelo, anatomia de Michelangelo. Então, ele tá usando referência. Esse cara tem décadas de experiência. Ele é um mau desenhista? Eu diria que não. Eu diria que ele é muito bem sucedido e melhor desenhista que muitos. Então, não é roubar um jogo. Olha aqui usando uma revista como referência. Ele é muito conhecido por usar, inclusive, revistas de modas como referência, né? Outro exemplo aqui, ó, um artista clássico do início do século XIX, do século XX, Alphonse Mucha, um dos pais aí do Art Nouveau, usando o modelo para criar. Tá roubando no jogo? Não. É parte do processo de criação. Né? Ó, um outro exemplo aqui, ó. Disney, né, fazendo ali Sininho, usou um modelo vivo, uma atriz, para criar as poses, para criar as cenas principais da animação. Então, referência é a base da criação. Quem acredita ao contrário, você está se limitando. Você não vai aprender a criar nunca. Então, enfim, só para vocês verem aí, né? Como é real o uso das referências. Beleza, agora a gente vai para estágio 3, que é o detalhamento. Depois que você aprendeu a criar o boneco, você precisa lapidar ele, né? Criar ele com realismo, né? Com músculo, etc. Detalhes. Agora sim a gente vai trabalhar detalhes. Aí tem um desenho aí do David Finch para você entender o processo, tá? Essa etapa é a cobertura do bolo. Primeiro você criou o bolo, agora você pode colocar a parte boa ali, o recheio, né? Então, essa é a ideia, você partir do simples, dali do bonecão, para algo mais complexo, para você ir lapidando ele e deixar ele mais crível, mais realista. Nesse nível, você pode estudar anatomia, pode estudar também construção de veículos, de armas, coisas mais complexas que você não estudou até então, né? Roupas e por aí vai. Nesse estágio também o foco muito grande, assim, no meu método, né, o enfoque é muito maior em anatomia nessa etapa. Estudar de verdade a anatomia, não desenhar o corpo para fora, né, da pele para fora. Estudar o interior, músculo, osso, como que funciona, quais as relações, onde começa, onde termina o músculo, qual que é a ação de cada músculo e por aí vai, tá? E aí eu recomendo fazer esse estudo nessa ordem de anatomia. Cabeça, torso frontal, torso, costas, braços, mãos, pernas e pés. Porque é numa ordem mais simples, mais fácil e... mais fácil, a dificuldade é semelhante. Mas o que acontece é que no braço e na perna tem muito mais músculo pequeno e com movimentação muito grande. Já o torso e a cabeça é mais fixo. Então fica mais fácil de você entender e memorizar, tá bom? Estudar anatomia. Também é interessante você começar a estudar a figura de maneira analítica, que a gente chama, né? Que você desenha a partir de formas geométricas manipuladas, né? Complexas. Por exemplo, ali tem um exemplo do braço na esquerda ali, né? Pensando em formas complexas e não pensando tanto em anatomia, né? Você aprende um pouco de anatomia para só fazer esse boneco de forma complexa um pouco mais lapidado, né? Um pouco mais finalizado. Então, lembra aquele boneco nível 1, 2, 3? Esse aqui é o nível 3. Você começar a fazer um esboço tridimensional mais finalizado, mais próximo da realidade, tá?
Então, mais um exemplo aqui, ó, de construção analítica de um braço. Então, resumindo, habilidade do nível 3, principal. Bagagem visual, eu esqueci de falar, né? Que você tem que ampliar o seu repertório. Ampliar o seu repertório de anatomia, né, de detalhes externos, de roupa, de armas, de veículos e por aí vai, tá? O estudo. Luz e sombra também é interessante, também esqueci de falar, desculpa. A parte externa, né, para você gerar ainda mais volumetria, não só a partir da... Você já aprendeu a fazer volumetria com formas, agora você vai fazer a partir da superfície, né? A luz e sombra é na superfície. Então é o detalhe. Também estudar anatomia, que eu já falei, boneco 3D nível 2 e nível 3, e roupas e outros elementos aí, tá? A técnica que você vai usar é o desenho analítico da figura humana, principalmente, né? Mas você continua usando o desenho de construção, só que para outros elementos, né? Para outros objetos e coisas do tipo, tá? E o desenho analítico não deixa de ser um desenho de construção, só que focado na figura humana, beleza? Se você praticar também do jeito certo, estudar a anatomia certo, desenvolver esse tipo de prática, também em 4 meses você não vai ficar excelente. Aqui o ponto não é ficar excelente, o ponto é ficar bom, o suficiente para você criar. Você vai continuar estudando tudo isso, mas pro resto da vida, né? A anatomia é eterno, então perspectiva também e por aí vai. Mas em 4 meses você já consegue ficar bom, com 1 hora por dia de prática, se você fizer um estudo linear dessa maneira que eu te mostrei, tá? E aí na criação, o que você vai fazer nesse ponto? O que você vai ser capaz já de fazer? Você já entendeu como construir um boneco tridimensional. Agora você vai colocar a musculatura em cima. É o boneco nível 3 lá que eu falei, né? De formas geométricas. E com isso, você já consegue se desvencilhar bastante das referências, usar e modificar também a pose. Você pode fazer a foto da vergonha, né? Que todo desenhista faz. Eu usando aqui o controle de PlayStation, para fazer um desenho de imaginação a partir de uma pose que eu inventei, que eu quero que aconteça. Então eu manipulei lá, criei uma perspectiva e tal, uma pose específica para esse personagem. É o que muitos artistas estão nesse nível aqui. Tipo, eles estão no nível, assim, eu digo, tipo, de criação, né? De usar referências e depois colocar a bagagem visual deles ali em cima dessa referência. Por exemplo, aqui a Djamila, ela usa muitas referências dela mesma e depois cria em cima. E outros artistas também fazem, né? Aqui a Willie Beckert, criadora de cartas para Magic, né? The Gathering. Ela usa referências também para criar, tá? Como base para pose. A pose é o mais difícil, por isso que nesse nível a gente deixa a modificação da pose para esse nível, tá? E aí depois você vai lá e coloca os detalhes em cima. Aí mais um exemplo do Araki, né, de Jojo, ele usa a pose e depois ele cria em cima dessa pose, tá? Mais um exemplo de Al Cooper, também usa muitas referências e por aí vai. Vários artistas têm esse processo, só pra vocês entenderem que referências sim são necessárias para você criar com mais realismo, né? E aí, por fim, 4º nível, expressividade. Então, a gente fechou aí, né? PEDE, o último E é de expressividade. Então, nesse momento, você já aprendeu a desenhar com proporção, tridimensionalmente com os bonecos 3D, e já consegue criar um desenho crível, né? Que é realista, da pele para fora, com luz e sombra, com anatomia correta, com roupa e por aí vai, certo? Agora, você precisa começar a manipular isso, quebrar a realidade. Porque é que nem Picasso fala, aprenda as regras como um profissional, você aprendeu até o nível 3, agora você precisa quebrar as regras como um artista. Você precisa começar a descobrir o teu estilo, a tua visão, a tua identidade como artista, tá? Porque até então, até o nível 3, todo mundo desenha igual. Desenha ali anatomia certinho, semi-realista, para depois quebrar essa realidade, tá? E aí nesse nível, você vai desenvolver a habilidade chamada direção criativa, né? Que eu nomeei dessa maneira, assim, que é literalmente, quando você desenha, quando você começa a criar composições mais complexas, desenhos mais elaborados, você está compondo a cena como um diretor de cinema. Então, por exemplo, aqui, Moebius, ele compôs essa cena, tipo, as cores, o tamanho dos personagens, as posições, a quantidade de elementos, tudo aqui ele pensou, ele dirigiu essa cena. Então, você tem que pensar no desenho como se fosse uma fotografia de uma cena, que só que existe na sua cabeça só, né? Mas é isso que acontece, né? Então você tem que dirigir. Como que você vai fazer? Qual que é o ângulo de câmera, o enquadramento, o posicionamento, as cores. Então, por exemplo, aqui o Yoshitaka Amano, ele escolheu as cores de propósito, cores quentes, para gerar uma percepção específica, né? Então, cada um dos elementos você pode definir. Mais um exemplo aqui do Moebius, né? Então, qual é o ângulo? Ele poderia fazer de outros ângulos, né? Mas ele decidiu fazer dessa maneira para enfatizar lá o barqueiro.
Então, você como artista precisa sair então agora do personagem e começar a pensar no todo, na cena, na composição, né? E aí é o grande desafio nesse nível. E também o que eu chamo de deformação expressiva. Essa é a técnica que você vai utilizar, que é basicamente você sair da realidade e começar a brincar com ela como se fosse a massinha de modelar. Então você aprendeu a fazer o crânio de tal maneira realista, agora você estica ele, aumenta ele, alonga, e você pode fazer isso com um personagem também, né? É assim que eles fazem, por exemplo, em personagens de animação, de videogame, né? Eles esticam, comprimem e por aí vai, eles brincam, né? Tem até um nome para isso que é Shape Language, né? Linguagem dos shapes, das formas, para você passar certas características através de formas e manipular elas ali para criar personagens mais cativantes, mais interessantes, tá? Então, aqui, a deformação expressiva, né? Um exemplo aqui nessa arte do Alexei. Repara só, olha o joelho como é fininho, olha o cotovelo, olha o pescoço como é alongado, e o torso também super curto, né? E as pernas super grandes, maiores que o torso e a cabeça. Então, nesse momento, você começa a romper a realidade. Já não é mais aquilo que você via no semi-realismo, né? E agora você pode brincar com isso de acordo com a sua preferência. Então, um estudo também que é interessante fazer nesse momento é você pegar artes dos seus artistas favoritos que você admira e desconstruir, fazer engenharia reversa para você entender como que ele estiliza ou ela, para você absorver esses conhecimentos também, né? Para você pegar um pouco de vários artistas e criar com mais propriedade, né? Do jeito que você gosta, né? Das suas preferências, tá? Então, nesse nível, você, então, resumindo, né? Você foca na habilidade, direção criativa para fazer composições além do personagem, né? E seu estudo é no fundamento da composição, da cor, na linguagem dos shapes, das formas. Você pode estudar expressões, você pode estudar também poses gestual, né? Pose dinâmica, com foreshortening, aquele efeito lá de encurtamento, né? Lembra que tem ali, você vai dar o personagem com um soco. Isso aqui é um efeito de foreshortening, né? De um encurtamento, né? Um elemento maior que o outro aqui, uma pose dinâmica. Então, nesse momento, eu acho que é legal você começar a distorcer a realidade, porque isso aqui é uma distorção, né? Não é... Aqui é o jeito normal de desenhar. Tipo, tudo bonitinho, proporção correta e tal. Mas desenhar assim, dessa maneira, já começa a distorcer um pouco a realidade, né? Isso só acontece por causa dessas lentes que a gente tem hoje em dia, né? Mas com os nossos olhos, a gente não consegue ver esse tipo de perspectiva distorcida, tá? Só pra vocês entenderem, tá? Essa distorção, como se diz? Curiosidade. Por que antigamente, nos quadros clássicos, não tinha distorção? Porque não tinha lente, não tinha câmera. E aí, todos os desenhos, todas as pinturas eram feitas a partir da observação dos olhos, com o olhar. Então, não tinha distorção. E por que hoje em dia tem vários desenhos distorcidos, né, com poses dinâmicas, etc., por causa das lentes? Foi com o surgimento da fotografia que começou a surgir esse tipo de efeito de perspectiva distorcida, tá? Só para vocês entenderem uma curiosidade aí. Enfim, então você começa então a quebrar esse jeito tradicional de fazer perspectiva, anatomia e por aí vai, com a técnica da deformação expressiva, tá bom? Tudo isso que eu falei está dentro dessa deformação expressiva. E o tempo que você vai ficar nisso é infinito. Você vai continuar até o fim da sua vida, desenvolvendo seu estilo, desenvolvendo esse domínio. E outra, você continua estudando todos os outros fundamentos, porque você não virou mestre neles ainda, nesse 1 ano aí, sei lá, de prática. Você ficou bom, mas não ótimo, não excelente. Você continua estudando, tá? Não é que em 1 ano você vai zerar o jogo, não. Você só vai estar apto a fazer seu primeiro dinheiro, suas primeiras criações, fazer seus primeiros trocos com desenho, tá? E depois você continua, né? Pra continuar se aprimorando, beleza? E aí nessa criação, nesse nível, a sua criação vai ser mais autoral. Você vai depender menos de referências, né? E quanto mais você avança, mais você pratica, mais estuda, menos referências você usa, tá? E aí, só pra vocês entenderem, né? Tem esse gráfico aqui, né? Conforme você vai evoluindo de experiência, você meio que chega no pico do semi-realismo, né? Estudo lá dos fundamentos, do boneco tridimensional e tal. Aí quando você entra no nível 4, você começa a voltar pra simplicidade, para voltar pro mangá, pro cartoon, ou qualquer que seja o seu estilo, né? Então tem artistas que continuam no semi-realismo, né? Por exemplo aqui o Von Art, ou a Elisa Ivanova lá, uma artista que eu gosto, que vocês viram.
Ou você vai para simplificação, né? Por exemplo, na animação, Miyazaki e por aí vai, né? E aí, só para vocês entenderem também, olha só quantas referências eu usava em 2021 para criar um desenho. E quantas eu precisei para criar esse desenho aqui. A pose eu inventei na minha cabeça. Só precisei, acho que, da mão ali, da mão da direita, alguma coisa assim, de uma foto. E essas referências do patins, que eu não lembrava como que era um patins desses clássicos da década de 80. E uma roupa de um trabalhador de parque de diversões, que eu nunca tinha visto na vida. Então, quanto mais você aprende, menos referências você precisa. Então, esse é o ponto, né? Você chegar e ter uma bagagem visual cada vez maior. Tá. Então é isso que eu tava falando, né? Não tente masterizar nada, cara. Não tente focar, tipo, no nível 2 então tem que aprender a tríade sagrada dos fundamentos, né? Linha, forma e perspectiva e zerar eles aqui. Não. Você aprende eles pro resto da vida. Você vai continuar desenvolvendo eles pro resto da vida. No nível 3, no nível 4, no nível, enfim, infinito. Tá? A mesma coisa, a habilidade lá da régua visual, você não vai zerar ela no começo. Você vai continuar desenvolvendo ela pro resto da vida. Tá? Proporção, semelhança, etc. Então não se iluda. Um exemplo aqui, né? Nos mangás é muito claro, assim, né? A evolução dos artistas. Olha só como que era no capítulo 1 aqui o Attack on Titan, né, esse mangá. E olha no capítulo 73, como evoluiu. Perspectiva mais dinâmica, mais interessante, né? Mais bonita aí e tudo mais. Então assim, ó. Finalizando aqui esse pensamento desse método. Como é que 99% dos desenhistas praticam? Eles praticam a pirâmide desse meu método invertido. Eles querem primeiro pensar em estilo, em expressividade, em criar ali o que eles querem na imaginação deles. E eles focam em desenhar anatomia, roupa, arma, elementos superficiais. Tem a proporção lá mais ou menos, você vê ali que é um personagem meio estranho, perninha curta, cabeçudo. E estrutura, então, nem se fala, né? Alguns nem tem estrutura, ou seja, não tem tridimensionalidade. Então é um processo invertido de aprendizado, de prática no desenho. Só que fazendo isso é impossível você aprender a desenhar bem e criar seus próprios desenhos. Então siga essa estrutura que com certeza vai dar bom. Tá? E vocês viram aqui vários exemplos de alunos meus. Então tá. E aí, beleza. Entendido isso, como é que você pode avançar, né? Você viu aqui a visão geral, né? Como que você segue pela sua prática de desenho. Como é que você pode adquirir esses conhecimentos práticos, né? Os exercícios, as técnicas e tudo mais, de uma maneira mais direta. A primeira maneira que você pode fazer é fazer como eu fiz. Praticar como autodidata. Correr atrás, ler livros, ver vídeos e por aí vai. Então, para você que vai tomar esse caminho, eu vou te ajudar. Eu vou te mostrar aqui quais são os livros que eu utilizei, que eu recomendo e que eu acho que são bons, assim, para você poupar dinheiro, né? Porque esses livros são caros pra caramba. Então, eu vou falar alguns aqui de alguns fundamentos principais. Então, por exemplo, ó, Anatomia. Recomendo esse livro aqui, ó. Sempre falo dele. Classic Human Anatomy, que é da Valerie Winslow. É muito bom esse livro porque ele traz uma visão bem completa da figura humana interna, músculos, ossos, e tem texto, né? Ele mostra toda a explicação de onde começa o músculo, onde termina, qual é a função, como que você deve simplificar. Eu acho muito bom esse livro e eu consulto ele até hoje. Uso ele muito para fazer estudos. Outro livro complementar de anatomia, só que de uma maneira mais superficial, é esse livro aqui, ó. Anatomy for Sculptors, que é do Uldis Zarins. Ele é um escultor de 3D, mas é muito bom a gente estudar esse livro porque você vai aprender a parte mais superficial, né? Tipo, também, ele fala também da parte mais de função, de posições, de detalhes, assim, então é interessante. É um excelente livro também, bem conhecido e ajuda bastante, tá? Um outro livro de figura humana, rapaz, que eu, pro YouTube não me banir, Figure Drawing do Loomis, né? Clássico ali, o Andrew Loomis, daquele desenho a cabeça, né? Então, é bem interessante também, aquele estudo clássico lá de 8 cabeças, né? Que é bem famoso na internet. Recomendo também. Eu acho que é o primeiro passo que você pode dar é esse livro aqui, tá? Ele vai te ajudar a ter uma visão mais introdutória da figura humana. Aí um outro livro dele é o Drawing the Head and Hands, né? Que é aquela técnica da esfera com a cruz no meio, que a galera simplificou com
A técnica do círculo e da cruz. Esse livro também é interessante para você entender essa técnica no detalhe, como você faz também variações, né? Tipo, figura infantil, velho e etc. E várias posições, tá? Ângulos. Esse livro é interessante. Outro livro de figura humana, que eu usei muito também, Figure Drawing, do Michael Hampton. Esse livro é muito bom. Tipo, ele é mais focado na parte da volumetria, né? De você entender o boneco tridimensional da figura humana. Que é a figura... É o desenho analítico da figura humana lá que eu falei, né? Então, recomendo bastante, né? Porque ele traz esquemas bem simples, assim. Tipo, simples eu digo bem mais diretos, assim, né? E vão te ajudar a entender melhor os músculos de uma maneira mais superficial. E não precisa aprofundar tanto na anatomia, tá? Para perspectiva, para você começar na perspectiva, esse livro aqui é muito bom. Perspective Made Easy, do Ernest Norling. É um livro antiguíssimo, assim, sei lá, deve ter uns 70, 30 anos. Ele é bem classicão, assim, né? Mas ele é muito bom. Ele vai te dar ideias iniciais dos princípios básicos da perspectiva, que é bem interessante. Recomendo como introdução. Aí depois você pode ir para esse livro aqui, ó. Frame Perspective, do Marcus Mathieu Mestre. Ele também é um livro muito bom, muito completo, só que bem mais avançado, assim, né? Ele vai te dar coisas cabulosas, assim, sobre perspectiva. E aí, se você não tem um nível intermediário mais, você não vai conseguir fazer. Tipo, por exemplo, desenhar escada, assim, tipo, mega complexo, né? Então, você precisa ter um domínio muito bom já de perspectiva para ter um aproveitamento desse livro. Aí tem o livro 2, né, inclusive, que é uma continuação. E é um livro também, né, ele continua avançando nessa ideia da perspectiva, porém para narrativa visual, né, aplicado a quadrinhos principalmente. Então, para quem gosta de quadrinhos, esse livro aqui ajuda bastante. Ele fala também até de sombra, né, e por aí vai na figura humana. Então, é interessante. Depois, você pode ir também, seguir nessa... Deixa eu pegar esse aqui, ó, de perspectiva também. Esse aqui também é um livro cabeçudíssimo de perspectiva, que é o How to Draw do... Esqueci o nome dele, como que é? Do Scott Robertson. E, cara, é um nível muito avançado de perspectiva. Ó, pra vocês verem aqui. Cabuloso. Mas é interessante, assim, porque você começa a entender a perspectiva no seu nível máximo, assim, né? De como que ela funciona. Principalmente, é bem focado em veículos, né? Mas se você desenha veículo, você desenha qualquer coisa, mano. Porque, pra mim, é a parada mais difícil que tem em questão de desenho mesmo. Desenho e perspectiva. Então, não recomendo no começo, porque é bem avançado mesmo. E aí, deixa eu ver. Também tem esses 2 livros do Marcus Mathieu Mestre, que é de composição. Que é o Frame de Ink, que é a edição 1 e 2. E aí, ele fala... Também é bem focado em quadrinhos, mas ele traz conceitos básicos, assim, introdutórios de composição, né? De enquadramento, de ângulo, de perspectiva, também aplicado a isso, né? A luz e sombra também. Então ele faz um mix de vários fundamentos para você entender como compor cenas melhores, principalmente pensando em quadrinhos, mas funciona para qualquer coisa, né? Para qualquer tipo de arte, não só quadrinhos, tá bom? Bons livros também. Esse cara é muito bom, é um excelente professor e ilustrador. Em relação à cor, deixa eu falar isso aqui, ó, porque também é relacionado a quadrinhos, né? E também ajuda na composição. E tem 2 livros aqui que eu li que eu gosto bastante, que é o Understanding Comics, do Scott McCloud, esse também é um clássico, e o do Will Eisner, que é Quadrinhos e Arte Sequencial. Eles falam da linguagem do quadrinho, né, da narrativa, mas também da parte visual, né, de como que você reproduz uma certa emoção, uma mensagem a partir de imagens, né, de quadrinhos sequenciais. Então, para quem gosta de quadrinhos, muito bom também. E vai te ajudar em composição também. Tá? Ele traz algumas dicas de desenho também. Em relação à cor, eu tenho só esse livro aqui, que é o Color and Light, só que ele é bem completo, do James Gurney. Ele é bem famoso no YouTube também. E, cara, esse livro aqui é uma bíblia da pintura, assim, porque ele traz vários conceitos, várias técnicas, pregnância de cor, aqui que ele fala aquelas ilusões de ótica e por aí vai. Então é muito interessante, né? Ele traz uma parte mais científica em algumas partes,
mas também a parte mais artística, assim. Então é bem legal esse livro, Color and Light, do James Gurley. E aí, tem os últimos 2 livros aqui. Não, tem mais livros aqui, esqueci, ó. Tem o Kiss Your Drawing, do Bert Dodson. Esse livro ele é mais introdutório, então para quem tá começando do zero, retornando pro desenho agora, ele é um livro que vai te ajudar muito na régua visual. Ele vai te ajudar a desenhar, principalmente de observação. Esse aqui, inclusive, é uma técnica de observação, que você pega o lápis e observa lá a figura, lá, igual aqueles pintores clássicos, né? É um bom livro introdutório para quem tá zerado aí, tá? E tem esse livro, ele é de animação, mas ele ajuda muito no gestual, porque a animação é basicamente um trabalho de gestual, de você... Sabe aquele efeito de manipulação que eu falei, né? De você pegar a massinha e puxar ela, amassar e tal. É o que acontece na animação. Você tem que simular esse efeito muito bem. Então, aprender isso vai te ajudar a desenhar melhor. Então, esse livro te ajuda nesse sentido e no gestual, no movimento, no ciclo de andar, assim, de um personagem. E, por mais que você não vá fazer animação, te ajuda a entender alguns elementos no desenho mesmo, tá? No desenho como um todo. E aí, só pra esqueci de falar o nome, né? Manual de Animação, Richard Williams. Também é bem famoso. E aí, esqueci de mostrar esses livros aqui. É uma coletânea, só tenho 3 dele. Que é o Anatomia Artística, do Michel Lauricella. E são bons livros também, eles são complementos. Eu vejo eles como complementos, porque... Deixa eu ver se não tem algo proibido aqui. Esse livro de anatomia é meio complicado pra mostrar. Ele traz... Eu gosto muito dele porque ele traz poses diferentes, ângulos que não são comuns de encontrar nos livros clássicos de anatomia, porque livro clássico, ele vai focar na pose, na pose anatômica, né? Aquela pose igual do Leonardo da Vinci, né? O homem vitruviano, que é ali de frente, assim, com os braços meio de lado, assim. Então, é sempre dessa maneira clássica. E esse livro, ele traz poses mais variadas. Então, é interessante nesse sentido, né? De variar e entender os músculos em outras ações. Então, ele traz algumas percepções. São várias séries aí de livros, tá? Meu Deus, não consigo levantar. Não tenho força. É uma pilha gigantesca de livro, mas que é bem interessante. Esses são os livros que me ajudaram bastante. Eu uso até hoje eles como consulta, né? Principalmente os de anatomia, de figura humana e tal. Então, assim, ó, a única coisa, assim, né? A única coisa não. As coisas complicadas com os livros de desenho, pra você aprender com esses tipos de livros, é que, primeiro, são caros pra caramba. Tem livro aqui, por exemplo, o Anatomy for Sculptors, eu paguei R$500. Tem o do Peter Hunt também, que eu esqueci, que tá lá. Não tá pra ver aqui, enfim. Que também paguei R$500. Cara, são livros caros porque não tem no Brasil. Infelizmente, eles não importam. E é difícil, né? Só essa pilha aqui de livros que eu mostrei pra vocês, tem mais de R$4.000 aqui de livro. Sem brincadeira, pra mais até. E outro problema, todos eles, a maioria, são em inglês. Livros bons de desenho não tem aqui em português, não tem aqui nas livrarias do Brasil. Tem só naqueles sites lá, gringos, né? E aí acaba encarecendo e limitando pela linguagem. E você precisa entender, né? Principalmente anatomia, você precisa entender o movimento, a função e etc. dos músculos. Então, tem essa complicação, é difícil de ler, não é tão fácil de um iniciante ou intermediário aprender. Por quê? Por exemplo, perspectiva. Cara, é muito complicado você decifrar, para inglês, termos técnicos, e você decifrar o que ele tá falando. Tipo, em questão de como você executa, porque ele pressupõe que você já sabe desenhar alguma coisa, assim, né? Então, isso acaba deixando bem difícil de você aproveitar esses livros, assim. Então, por exemplo, How to Draw, quando eu comprei, eu não consegui ler o livro. Simplesmente eu abandonei, porque eu não consegui entender bulhufas. Aí eu tive que aguardar, tipo, 1 ano e pouco pra eu conseguir entender alguma coisa dele. Tipo, treinei, estudei anatomia de outras fontes pra depois ler o livro. Pra você o nível da dificuldade, né? Então, leva tempo, cara. Não é algo fácil de fazer. É um caminho difícil aí, árduo. Então, basicamente, você vai precisar fazer o mesmo caminho que eu trilhei lá em 2018, 2019. Não comprei todos os livros de uma vez, tá? Fui comprando aos poucos. E aí eu fui aprendendo e desenvolvendo aos poucos. Então, basicamente, você vai ter que criar seu próprio método, né? Eu já te dei um caminho aqui das pedras, mas não é tão simples assim, né? Você vai ter que buscar e organizar a ordem das coisas, tá?
Um outro caminho que você pode tomar, que eu vou passar aqui para vocês, para quem tiver interesse, é você aprender com a minha ajuda através da jornada do artista, né? Alguma galera já estava falando, perguntando e tal, então eu vou falar aqui para quem tiver interesse. Seguinte, ó, na jornada tem tudo isso que eu te mostrei aqui, né? Os livros que eu aprendi, tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz, não só de livros, né? Mas de cursos e das minhas experiências, tanto aqui como produtor de conteúdo há 4, 5 anos aqui, né? E, enfim, mais de 600 mil inscritos e seguidores lá no Instagram, no YouTube. Então, eu tenho né, um vasto conhecimento que está dentro da jornada, assim. Então, tenho cursos internacionais que eu já fiz também. No total, assim, de curso e livro, eu já investi mais de 45 mil reais de aprendizado. Né? Cursos internacionais, você não faz por menos de 5 mil reais. Então, é isso, assim, tem que investir para aprender bem. Então, tudo que eu aprendi tá na jornada. E eu continuo colocando conteúdos, né? Eu vou, inclusive esse ano, tô repaginando o nível 1, né? A parte mais introdutória, e vou continuar renovando vários conteúdos da jornada, tá? Então, assim, ó, a jornada eu criei em setembro de 2020, já tem 4 anos de vida aí, e a ideia da jornada, né, ela surgiu porque na época que eu tava aprendendo, não tinha nada falando desse tipo de coisa, assim. Quando eu comecei a desenhar lá em 2018, 2019, voltei a desenhar, não tinha conteúdo dos fundamentos aprofundado aqui no Brasil. Eu tive que aprender lá fora. Então, eu vi que era muito difícil, assim, né? Era muito complicado aprender a desenhar. E aí, eu decidi, assim, cara, eu preciso trazer esse conhecimento pro Brasil, porque eu não quero que outras pessoas vivam o que eu vivi, que é ter abandonado o sonho lá na adolescência e achar que você não tem o dom, não tem capacidade, que você já tá velho demais, né? Então, conforme eu fui postando, inclusive nas redes sociais, muita gente pedia assim, tipo, pô, você dá aula particular, você ensina e tal, porque você é um bom professor, eu quero continuar aprendendo com você. E aí, depois de vários meses, a galera perguntando, eu decidi criar o curso. E aí, de lá pra cá, foi só crescendo, né? Graças a Deus foi crescendo. Hoje a gente tem mais de 3.800 alunos. E é isso, né? Minha missão é acabar com esse problema aqui no Brasil, né? Que lá fora é super normal, tipo, esse tipo de técnica, né? Aprender a desenhar assim é normal. E aqui no Brasil é, tipo, é muito bebê ainda, assim, né? Ninguém conhece muito bem essas técnicas, esses livros, esses conhecimentos aí. Então, eu criei esse curso para acabar com esse problema, tá? Ajudar para quem quer chegar num nível mais longe aí, tá? E aí, ó, o que você encontra na jornada? O que você vai ter, né, com a jornada? Você vai ter direcionamento do básico ao avançado, para sair do zero à criação, né, a criações num alto nível. Você vai encontrar teoria, técnica e exercícios, né? Todas as aulas práticas têm uma quantidade específica de exercícios para você fazer, que a gente coloca lá na apostila, tem um resumo da aula, tem as referências, os scans, né, as demonstrações que eu faço nas aulas, eu disponibilizo para os alunos para você observar, anotar, talvez imprimir. Então, e as referências para você só sentar e desenhar, tá? Você vai aprender a dar os primeiros passos no desenho, para quem está começando do zero ou retornando, e quem já desenha pode começar a dominar o desenho de construção, né? Todo mundo, na verdade, vai dominar o desenho de construção, entrar na jornada, e conseguir criar os seus próprios desenhos autorais em menos de 6 meses, tá? Dependendo da sua experiência, você pode aprender em 2, 3 meses, tá? Se você já tem experiência anterior. E você vai dizer adeus aí à confusão do que estudar, a perda de tempo, estagnação, desistência, dúvida, insegurança, né? Tipo, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo o que é correto? Será que eu tô perdendo tempo? Né? Então você vai dar adeus também a esse medo, né? De nunca realizar seu sonho. Eu tinha muito isso no começo, né? Tipo, quando eu voltei a desenhar. Caraca, mano, será que realmente isso aqui vai me ajudar? Essas técnicas são as melhores? E eu ficava com todos esses sentimentos encucando na minha cabeça. E aí eu não sabia, né? Tinha essa dúvida constante e isso atrapalha demais o aprendizado, né? Vocês devem imaginar, né? Devem saber na pele que ansiedade, perfeccionismo, tudo isso atrapalha demais, né, no desenho. Então, na jornada, você vai poupar tudo isso que eu passei, né? Tempo e o dinheiro que eu gastei. Esses 45 mil que eu gastei, você não precisa gastar tudo isso, tá? E nem o estresse, a bateção de cabeça para desenvolver um método, porque eu já fiz para você aqui. Você não precisa inventar a roda. Eu já fiz o trabalho duro para você,
tá? Seu papel, entrando na jornada, é só sentar e desenhar, que é a parte divertida do negócio, né? Que você quer aprender a desenhar para desenhar, não para inventar método, né? Não para ficar pensando no que fazer da vida ali, nos estudos. Seu papel é só desenhar. E aí, algumas dúvidas que surgem, né? Eu já tenho alguma experiência no desenho. A jornada vai me ajudar? Sim, com certeza. Se você consegue, por exemplo, copiar bem, mas não consegue criar com qualidade, faz ainda desenho que tá faltando alguma coisa, você vê que ainda pode melhorar, não tá tão dinâmico, não tá tão tridimensional, com certeza vai te ajudar, né? Vai te ajudar a desenvolver a visão tridimensional, bagagem visual e por aí vai, né? E aprofundar em anatomia, né? Se o seu foco é personagem. Então, com certeza, sim. Tem vários alunos que já sabiam desenhar, né? Já tinham uma mega experiência, tipo 4, 5 anos, entraram na jornada e começaram a criar muito melhor, assim, né? Vou mostrar alguns exemplos aqui, né? E aí, e para quem é iniciante, está começando do zero, retornando agora no desenho, a jornada ajuda mesmo quem tá do zero? Sim, porque eu vou mostrar que tem níveis de evolução. É igualzinho o método PDE, né? Que tem o começo, meio e fim. Então você começa do básico, das técnicas mais iniciais, tá? Então você sim vai aprender os passos mais básicos ali do desenho de observação, começando ali com a técnica da moldura e depois evoluindo para os fundamentos do desenho e para o desenho de construção. E aí, você precisa de materiais caros para fazer a jornada? Não, você só precisa de lápis e papel no começo, qualquer um. A gente recomenda alguns materiais, por exemplo, caneta nanquim, para algumas aulas, mas você pode fazer com caneta esferográfica, a gente aceita também. Então, ou seja, você não precisa de nada luxuoso, você só precisa de materiais básicos e tá de bom tamanho, tá? Tem algumas técnicas, por exemplo, aquarela, né, que a gente tem ali no meio do curso, que é mais caro, mas é opcional, você não precisa daquilo para aprender a desenhar, para aprender a criar, tá? A não ser que você queira aprender a pintar, aí sim você vai precisar investir um pouco mais, mas para desenhar, para fazer o curso de desenho, você só precisa de lápis e papel, tá bom? E esse curso, ele é presencial, ele é ao vivo? Ele é ao vivo, né? Não é no local físico, não é numa cidade específica, não, é na internet. Depois eu vou mostrar como que é, né? Um portal que a gente chama, é uma plataforma com aulas pré-gravadas, tá? Que você pode acessar de qualquer lugar do mundo, tendo acesso à internet. Você pode ver pelo celular, pelo notebook e por aí vai. Pela TV, Smart TV, né? Funciona também. E aí, ó, o que tem dentro da jornada? Você vai encontrar alguns pontos aqui que eu vou te mostrar, né? Quais são os nossos diferenciais aqui? O primeiro é um direcionamento infalível, cara. Porque assim, ó, possivelmente o seu principal problema, assim como eu tive lá em 2018 e 2019, é não saber o que fazer. Para onde que eu vou? Qual técnica? Quando mudar? Quando eu sei que eu posso evoluir? Quando eu posso mudar de exercício e por aí vai, né? Então, a jornada resolve esse problema. E, por exemplo, né? Nos outros cursos, você vai ver que você fica mais perdido às vezes do que tem soluções, né? Você encontra lá só uma biblioteca de aulas que não tem conexão nenhuma e você fica sem saber para onde ir. Na jornada é o contrário, vocês vão encontrar justamente o método PED que eu mostrei para vocês, né? O caminho linear, sequencial, gradativo para você não ter confusão. E aí a gente separa o método PED, né? Tem outro nome dentro do curso. A gente separa em níveis, né? Nível 1, 2, 3 e 4. Aí o nível 1 a gente chama de iniciado, nível 2 de Padawan, nível 3 Jedi, nível 4 Yoda, né? Baseado aí em Star Wars, que eu gosto bastante. E aí você aprende nesses 4 níveis, gradativamente você aprende todos os 7 fundamentos. E de novo, não é essa coisa assim, um módulo de anatomia, módulo de perspectiva, porque não é inteligente você aprender dessa maneira, né? Você não precisa aprender 5 pontos de fuga no começo, você tem que aprender só o básico. É aquilo que eu falei lá no método PDE. Só o necessário no nível 1, depois só o necessário no nível 2 e assim sucessivamente, né? O mantra da jornada é esse. O fundamento certo, na ordem certa, a dificuldade certa, na hora certa. Então é isso aqui, né? Tipo, ó, no nível... Você não vai aprender tudo de perspectiva no começo, você vai aprender um pouco de cada vez. Você vai evoluindo gradativamente, aprendendo o necessário em cada nível, tá bom? Então esse é a mentalidade, assim, para você não ter dor de cabeça e aprender de maneira mais linear e gradativa, tá? Então, basicamente, o curso, ele é o seu plano de estudos. Muita gente pergunta, mas ele ajuda a planejar a rotina? Cara, o curso é o seu plano de estudos. Se você fizer as aulas sequenciais do jeito que tá lá, com a quantidade de exercícios que a gente pede na apostila, você já tem a rotina, você já tem o planejamento que você precisa
para desenhar. Então, você não precisa pensar em nada. Você vai ter... É igual um GPS, o curso é um GPS. É só você seguir a rota ali do mapa, porque ele já está pensado para você, já foi validado por mais de 3.800 alunos, tá bom? Já foi pensado e a gente evoluiu ele nesses últimos 4 anos. Então, é uma rota guiada, beleza? Eu vou mostrar ele aqui interno. Essa é a carinha aqui do portal, né? Ele mudou já um pouco. Então, esse aqui, ó. Não sei, deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Estão vendo, né? Então, esse aqui é o portal JDA, né? Jornada do Artista. E esses são os módulos, né? Os níveis aqui, ó. Nível 1, 2, 3, 4. Tem outros conteúdos bônus que eu já vou falar aqui. Então, é o seguinte, ó. No nível 1, você vai ver o básico do desenho, né? O beabá mesmo. Para você entender lá o desenho de observação, as formas bidimensionais, a técnica da moldura, tudo que eu mostrei lá no método PDE, né? É basicamente um espelhamento, tá? Só para vocês entenderem aí, para ficar mais fácil. No nível 2, aí você vai entrar nos fundamentos, né? No desenho de construção, pensar em bonecos tridimensionais, desenvolver ali sua visão 3D. Então você vai usar muitos temas de fotos de animais, de insetos, plantas, coisas do tipo, para você desenvolver essa sua capacidade de desenhar tridimensionalmente, tá? O foco é muito, muito forte nisso daí. No nível 3, você vai aprofundar na anatomia, né? Justamente ali é o nível do detalhamento, né? Que você vai ver anatomia, roupa, parte também de veículo, de armas, todas essas partes mais de acessórios, né? Digamos assim, detalhes mesmo, né? E aí, mas o foco principal mesmo é a anatomia, tá? Você vai aprender a parte superior, principalmente, da figura humana e também o pensamento analítico, né? Desenhar de uma maneira mais resumida. Você vai ver anatomia e também a parte mais simplificada, pensando em volumetria. No nível 4, você vai ver a parte, continua vendo anatomia, né? Você continua aprofundando, principalmente na parte inferior da anatomia, também vendo tanto a anatomia quanto a parte analítica do desenho, né, de volumétrico, e também avançando para composição, cor, shape language, né, linguagem dos shapes, deformação expressiva, foreshortening, né, que é a perspectiva forçada, e é nesse sentido aí, né, para você começar a evoluir na sua criação. Já no nível 2 você já consegue criar, a gente já estimula você a criar, tem missões que a gente coloca lá para você criar, mas no nível 4 você vai subir de nível na criação ainda mais, tá? Então, essa é uma visão geral do curso. E aí, todas as aulas práticas têm apostilas. Então, aqui, por exemplo, a aula de desenho analítico, né, da figura humana, tem ali a sugestão de exercícios, quantidades, tem as demonstrações das aulas, né, todos os scans, tudo que você precisa, e também as referências para prática. Tá? Para você só sentar e desenhar. Você não perde tempo para nada. Beleza? Então, essa carinha do portal. E aí você tem... É um curso online, né? Você tem acesso... Quando você entra na jornada, você tem acesso por 12 meses, 1 ano de acesso, tá? E você pode renovar o seu acesso, como se fosse uma assinatura, né? Como se fosse uma academia, né? Uma escola e por aí vai. E aqui, ó, alguns exemplos de alunos da jornada. Então, por exemplo, o Renato. Ele já desenhava bem. Só que ele não conseguia criar tão bem ainda quanto ele queria. E ele entrou na jornada. Ele tem 27 anos, agora deve estar com 28. E ele já está num nível, cara, muito profissional. Assim, ele já consegue criar concept art, inclusive é o foco dele. E aí ele já teve um salto na criação dele. Outro exemplo aqui, a Laura. Ela criava ali, né, bem aquele jeito bidimensional. E ela já tem um estilo próprio. Cria um estilo bem videogame, naquele art game, assim, né? Ela até tem muito essa pegada. Então, ela tem também um salto de evolução bem grande aqui. E outro exemplo, Gustavo Luiz, 36 anos aí, né? Voltou a desenhar também. Olha só como ele desenhava ali o retrato, bem bidimensional. E agora, olha como ele cria, né? Ele gosta muito de quadrinhos e ele tá bem focado nisso. Então, ele teve um salto aí fenomenal também na parte, na criação, tá? Alguns exemplos, né? Esse aqui é um exemplo que eu gosto de falar, né? Que é o do João Antônio. Ele era padeiro e ele virou concept artist e foi morar nas Filipinas, né? Ele arranjou um trabalho lá, aluno da jornada. E é isso, né? Tá trabalhando com arte, né? De padeiro a artista, graças a gente da jornada, beleza? Outro exemplo, o Guilherme. Ele conseguiu entrar num concurso numa competição, né? De game, né? De arte para game, graças à jornada, né? Então ele ajudou a gente
conseguiu ajudar ele bastante nesse sucesso aí da carreira dele, beleza? Então, para quem é a jornada? Para quem já cria, mas quer melhorar, né? Assim como o Renato lá, né, já tem uma noção, mas precisa chegar num nível superior. Ou para quem só faz, também é para quem faz cópias e quer começar a criar, e para quem está começando do zero, também funciona igual para você, e para quem também quer ser profissional, fazer transição de carreira, assim como eu quis fazer transição de carreira, né? Então, funciona para vocês aí tranquilamente. E funciona também para você que quer como um hobby, mas quer levar a sério, tá? Então, por exemplo, a Alana, que eu mostrei alguns vídeos, alguns desenhos dela, ela é psicóloga e ela não quer largar o emprego dela. Só que ela leva a sério o desenho. É o principal hobby dela. Então, vai servir bastante para você aqui a jornada também, né? A gente tem um foco no profissional, mas tem muitos alunos. Cerca de 80% dos alunos é profissional, quer trabalhar com arte profissionalmente, e uns 20% é hobby levado a sério, tá? E funciona para você que tem de 18 a 99 anos, né? Se você consegue segurar um lápis, você consegue desenhar, tá? Então, o nosso foco e deixa eu esclarecer, né? Possivelmente vai surgir essa dúvida, né? Se não pode entrar menor de 18 anos. O nosso foco é profissional. Então, a gente tem pessoas comprometidas que querem evoluir no desenho. Então, assim, a gente coloca 18 anos como o mínimo, assim, para você ter um aproveitamento do curso. Antes, a gente permitia alunos mais jovens. A gente tem, inclusive, ainda, né, alunos de 15, 16 anos, 14 anos. Só que a gente tem focado mais nos alunos mais velhos, né? Inclusive, vocês viram, né, os vídeos aqui, são os alunos mais velhos que acabam tendo mais evolução, porque eles, enfim, estão mais comprometidos no desenho. Mas isso se você quiser entrar, não te impede, né? A gente não vai te restringir, é livre, você é livre. Só que o nosso foco, só para você entender, é no profissionalismo, né? Você evoluir no desenho e para quem quer trabalhar no desenho. Então, é só isso, só para ficar claro, tá? Não tem restrição, mas a grande maioria, hoje, até uns 2 anos atrás, a maioria era adolescente. Só que hoje, a maioria dos nossos alunos tem mais de 18 anos, tá? Cerca de 70%. Então, esse é só para ficar claro, essa informação aí. E de qualquer lugar do mundo. A gente tem alunos no Japão, na Alemanha, na França, em Angola, Estados Unidos e por aí vai. Independente do seu local, se você tiver acesso à internet, você pode fazer a jornada. Então, assim, ó. Outra dúvida que costuma surgir muito. Cara, não tenho tempo. Não é o momento certo para entrar na jornada. Cara, não faz sentido esse pensamento. Porque, justamente porque você não tem tempo, você deveria entrar na jornada. Porque você precisa aprender mais em menos tempo. E se você não tiver um direcionamento, um método, você vai ficar perdido. Você vai ficar perdendo tempo procurando as técnicas, procurando os livros, lendo os livros, descobrindo qual que é a melhor maneira de praticar. Então, o pouco tempo que você tem, sei lá, 1 hora, meia hora por dia, você vai desperdiçar pesquisando, quando você deveria só gastar esse tempo, investir esse tempo desenhando. Então, você que não tem tempo, você deve investir num método. É muito mais inteligente. Então, eu recomendo você que tem pressa, investir nisso, né? Porque isso vai te ajudar a poupar tempo. Então, é o caminho mais ágil, mais rápido para o seu objetivo. Tá. O conteúdo da jornada, ele seria facilmente equiparável a um valor de um curso que a gente encontra, por exemplo, aqui em São Paulo, né? De cursos renomados que ensinam fundamentos de verdade e tá na média aí de R$6.000. A gente poderia cobrar esse valor, né? Poderia facilmente, tranquilamente, porque a gente tem técnicas internacionais que não tem nesses cursos, inclusive, tá? Mas vamos lá, vamos seguir adiante aqui. Tem mais ainda, né? Não tem só as aulas práticas de desenho. Você vai encontrar também um acompanhamento incomparável do começo ao fim, um suporte. A gente tem uma equipe de professores, de 4 professores, né? Tem o Akira, o Douglas, a Aya e o Chip. E eles vão te ajudar em todas as etapas do seu processo de evolução. E eu também, né? Eu faço uma mentoria mensal com os alunos. Vocês podem falar comigo, tirar todas as dúvidas de técnica de aula, de mentalidade, de carreira, qualquer coisa que você quiser. Você abre o microfone e você fala diretamente comigo. É uma chamada de vídeo com vários alunos e você pode trocar ideia comigo, fazer sua pergunta, tá bom? E eu te ajudo no que for em relação ao desenho. É uma mentoria uma vez por mês. E também, todos os dias, de segunda a sexta, tem chamada em vídeo com os professores assistentes. Um deles vai entrar e
vai fazer análise dos desenhos dos alunos, dos exercícios dos alunos, tá? Não é qualquer desenho, são só os exercícios do curso pra gente focar ali no aprendizado do curso, tá? E eles vão tirar dúvidas, dar dicas pros alunos, beleza? Então, segunda a sexta, cara, que curso que tem isso, assim? Se você faz um curso presencial, você só vai uma vez por semana e olhe lá. Então, imagina só ter esse suporte em vídeo com análises de segunda a sexta. E fora as chamadas, você tem o suporte tanto no portal, e-mail, nos grupos que eu já vou falar daqui a pouco. Você tem suporte, cara, que não tem em outro curso. Vários alunos falam assim, mano, isso aqui é surreal, velho. Não tem realmente em nenhum outro curso, não só de desenho, em qualquer outro curso, velho. Entendeu? Nesse nível. Então, ó, facilmente daria pra cobrar aí nessa mentoria, nessas análises, nesse suporte diário, cara, esse valor aí, ó, e totalizaria mais de 7 mil reais aí. Mas vamos lá, vamos avançar, que tem mais. Ó, cuidado e atenção com o seu desenvolvimento emocional. Olha o nível de atenção que a gente dá para os alunos. Quem que aí não já passou por frustração, desânimo, ansiedade, comparação, perfeccionismo, procrastinação no desenho? Atrapalha, né? Imagina se você não tivesse isso. Imagina se você pudesse só focar no desenho e tivesse pouquíssimo desses problemas aqui. Ficaria mais fácil evoluir, né? Com certeza. Aqui no curso, eu chamo, né, de o 8º fundamento, que é um não oficial, que eu que criei, né, eu que dei esse nome, que é o equilíbrio interno, ou força interna, que eu chamo também, que é a parte psicológica do desenhista, né? Então a gente tem 3 pontos aqui que vão te ajudar a desenvolver isso aqui, que é o módulo ajuste de rotas, né, que é um conteúdo, várias aulas focadas em eliminar ou diminuir, pelo menos, né, ansiedade, comparação, perfeccionismo, tudo isso que eu falei, né? Esses problemas que atrapalham no desenho, eu dou dicas nessas aulas e também para otimizar a sua prática, né? Para você ajustar a sua rota e voltar para o trilho. Basicamente é o papel dessas aulas aí. Então é um conteúdo que te ajuda bastante nesse 8º fundamento. Outra coisa é que a gente tem terapia com psicólogo. O Ian, quem acompanha meu canal, ele é um terapeuta, né? Ele é um psicólogo, doutor já quase, que desenha. Então ele entende suas dores. Ele é aluno, inclusive, né, da jornada, e ele faz uma chamada em vídeo com os alunos todos os meses, coletivamente, tá? Não é uma terapia individual, coletiva, e ele tira as dúvidas, ajuda os alunos em todos os seus problemas emocionais, psicológicos em relação ao desenho, tá? A galera ama essa aula dele aqui, essa terapia, beleza? Outra coisa, terceira maneira de te ajudar nessa questão psicológica, o 8º fundamento, é esse curso que o Ian ministra, que é o Aprendendo a Aprender como os Mestres da Arte. Basicamente, ele desconstrói a filosofia de aprendizado de Leonardo da Vinci, Van Gogh e outros artistas, né? Como que eles pensam e como que eles aprenderam a desenhar e se mantiveram focados na arte. Isso te ajuda a emular os mestres, né? Porque a gente aprende assim, a copiar os mestres, como eles viviam. Então, cara, essas aulas são muito incríveis, assim. Ele dá, inclusive, na faculdade que ele leciona, né, o Ian. Então, é conteúdo de faculdade, conteúdo de alto nível, né, que ele pesquisou, que ele leu vários livros. O Ian é super cabeçudo, né, ele lê um monte e ele traz esses aprendizados. Então, é um conteúdo incrível também. Então, juntando tudo isso aí, ó, já daria um valor exorbitante aí, né? Mais de 9 conto aí só com esse conhecimento. Mas tem mais. Tem a comunidade de alunos que praticamente é uma segunda família. Então, eu imagino que você, desenhista, você praticamente fica sozinho aí o dia inteiro desenhando e não vê uma alma viva aí, né? E é muito chato isso, porque acaba atrapalhando sua evolução. Você não tem pra quem perguntar, tirar dúvida, com quem trocar ideia. Isso é muito ruim. Atrapalha. Só que entrando na jornada, você elimina esse problema, porque você vai encontrar 3 comunidades, 3 grupos, né? Você tem 3 grupos. Primeiro é da sua turma. Toda turma que entra tem um grupo exclusivo para você focar lá com quem entrou na mesma época que você, né? Que tá no mesmo ponto que você. Você vai encontrar uma comunidade global, que tem mais de 2.300 alunos até o momento, que é no Telegram, tá? Os 2 grupos é no Telegram. E aí você pode trocar ideia, mandar desenhos, tirar dúvidas, interagir, fazer amizades e por aí vai. E agora a gente está estruturando melhor o Discord da jornada. Até então a gente tinha, mas não estava tão ativo e tal. A gente está remodelando para estimular os alunos a desenhar junto, coletivamente, em chamadas de vídeo,
e fazer amizades mais fortes, né? Para ter grupos de estudo, igual na faculdade, né? Não tem a faculdade que você vai lá com os colegas da sua classe, faz um trabalho em grupo e tal. A ideia é essa. A gente está reestruturando ainda, mas vai entrar no ar até semana que vem. E a gente vai estimular os alunos a ter esse tipo de relacionamento e desenhar junto para você não ficar sozinho praticando, tá? Isso ajuda muito na sua evolução. Então, também, né? Tudo isso daí poderia facilmente acumular aqui nesse valor aqui, equiparável aqui, né? Do que a gente poderia vender isoladamente cada um deles aqui. E tem mais, tem muito mais ainda, calma lá. A gente tem um processo aqui de simular o mercado de trabalho. Como é que a gente faz isso? A gente tem desafios de desenhos mensais para você praticar, para você ser estimulado na criação, que tem briefing, tem tema, tem regra, tem prazo e tem análise no final que eu faço e os outros professores também ajudam a analisar para você ter um feedback nas suas artes. Então, porque nem só de estudo vive o desenhista, né? Você precisa também criar, que acaba viciando lá no estudo. Não, você precisa também criar. Então, a gente estimula você ter essa simulação do mundo real, né? Imagina isso como se fosse uma commission, né? Uma encomenda de um cliente, de um diretor de arte te pedindo uma arte. Então, você precisa cumprir de acordo com as regras ali do que foi pedido. Então, já é uma simulação desse ambiente, tá? E aí, alguns exemplos aqui, né? Esse foi do Halloween, né? Por exemplo, aqui é o Matheus criando. Era o tema de ilustração infantil no Halloween. Então, olha só essa arte do Matheus, muito da hora, né? Nível já profissional. A Cher criou aqui essa ilustração também, bem interessante. E o Lucas Castro, né? Também já uma pegada bem pro já, né? E tem mais, tem um workshop bônus que a gente fez com o Gui Franzoni, né? Que é um ilustrador que trabalha com commissions pro exterior. Ele faz encomendas lá para fora e ele ensina numa aula magna aí, né? Um workshop completo. Como que você faz também para ganhar em dólar, fazer seu primeiro dinheiro com encomendas de desenho. Como montar seu portfólio, como precificar, como prospectar esses clientes, tudo assim, todo o processo para você fazer dinheiro com um desenho, fazer sua primeira grana e ganhando em dólar, né? Que é maravilhoso, com dólar a R$6 aí, tá maravilhoso, né? Então, a gente poderia também cobrar esse valor nesse material à parte, né? Nessas atividades à parte. E aí, ó, tem mais também, não acabou. Tem cursos bônus para você arte finalizar seus desenhos como um pro. E tem um curso de nanquim que vai te ajudar a tanto fazer o hachura e também a pintura em nanquim, que é uma técnica pouco conhecida, né? De você usar o nanquim como se fosse aquarela. É bem interessante, que nem tá o exemplo aí, né? Eu gosto bastante. E é o primeiro passo, assim, mais introdutório antes da aquarela, eu acho que é um bom começo. E aí tem a aquarela, né? Propriamente dito, que você pode aprender a usar essas técnicas, as técnicas básicas da aquarela, os materiais e tudo mais, para você começar a pintar com essa técnica que eu acho uma das melhores, assim. Então, esses cursos à parte também eu não vendo eles isoladamente, mas juntos eu venderia esse valor aí. Então, tudo isso junto, eu poderia cobrar esse valor, né? Equiparável a um valor desse nível aí. Só que tem mais ainda, tem duas coisas a mais. A gente fala que a jornada é um curso vivo. Ele está em constante melhoria. Então, você entrando na jornada hoje, você vai ter acesso a todos os novos conteúdos, a todas as mudanças que a gente fizer, independente do momento que você entrar, tá? Tipo, enquanto o seu acesso estiver ativo, você vai ter acesso ao curso mais atual que a gente tiver lá, tá? É um comprometimento que a gente tem de oferecer o melhor conteúdo para todos os alunos, independente da sua turma, sem distinção, tá? Outra coisa adicional que a gente oferece é uma recepção calorosa para as novas turmas. A gente faz uma reunião de boas-vindas, eu faço, né, uma reunião onde eu dou direcionais iniciais, dicas de mentalidade, dicas práticas para você aproveitar o curso da melhor maneira. E também na semana posterior à entrada dos alunos tem um evento, né, com atividades de desenho coletiva em chamada de vídeo com todos os alunos da turma nova, tá? Então, ó, esse é o resumo do que você recebe quando você entrar na jornada do artista, tá? Mas, obviamente, né, eu não vou te cobrar R$13 mil, né? É inviável esse valor, apesar de ter gastado R$45 mil para aprender tudo isso e desenvolver, enfim, sem ter... É muito mais, né, o conhecimento. Mas eu não vou te cobrar isso, obviamente, né? Não tem cabimento. E aí,
Mas e se, né? E se eu cobrasse esse valor? E se tudo isso que eu, né? Se o que eu te ofereço aqui te ajudasse a criar 100% igual que você imagina na sua cabeça, na sua imaginação, né? Se te ajudasse a criar de forma simples e fácil, mesmo depois de velho, mesmo sem dom, se te ajudasse a atingir um nível pro em 1/10 do tempo, com apenas 1 hora por dia de prática. Cara, por tudo isso, eu acho que é uma barganha, né? É até barato, porque é muito mais barato, inclusive, do que uma faculdade. Uma faculdade média vai te cobrar 40 mil reais em 4 anos para você chegar num nível... Aliás, você não vai nem chegar no nível de desenho que você vai encontrar na jornada, porque eles não têm esse tipo de técnica, né? É bem básico mesmo, né? Então, é um investimento muito inferior a uma faculdade em muito menos tempo, né? Que você consegue chegar num alto nível de desenho. Então, mesmo cobrando aquele valor, seria justo, né? Seria viável. Mas, obviamente, de novo, eu não vou te cobrar isso, né? É para vocês entenderem, né, que os alunos que entram na jornada, eles fazem um investimento, né? Não é um gasto, é um investimento. Muito melhor, inclusive, que muita faculdade por aí, tá? É barato em relação ao que você consegue alcançar. Mas é isso. Eu não vou te cobrar esse valor. Então, quando a gente precificou a jornada, né? Falou assim, tá, quanto que a gente vai cobrar na jornada? A gente tinha 2 opções. Primeira é cobrar barato e ter mais alunos possível, né? Barato e acessível. Só que isso gera um problema, né? Porque eu tenho a dificuldade de oferecer o mesmo atendimento para todos os alunos. Então, a gente tem uma equipe de professores. Se a gente colocar muitos alunos, a qualidade cai. Então, não é o ponto que a gente quer aqui. A gente quer fazer um atendimento de qualidade. Então, a gente foi com a opção 2, que é cobrar um pouco mais, mas ter um atendimento, né, um serviço de qualidade para os alunos, para ter um acompanhamento, para ter análises, suporte de qualidade. Então, a gente optou por fazer esse caminho. Então, assim, ó, não é esse valor, a gente não vai te cobrar isso, a gente vai... o preço atual da jornada no valor de 2025 é esse aqui, ó. 12 vezes de R$ 159,11 ou R$ 1.597 à vista, tá bom? E esse pagamento, só para esclarecer, é um pagamento único para você ter acesso a tudo isso que eu te falei por 1 ano. 12 meses de acesso a tudo isso. O curso, as aulas, suporte, terapia artística, desafios, comunidade, tudo por esse valor. É um pagamento só de R$ 1.597. O parcelado aí é esse valor parcelado, tá? E tem um pequeno juros aí só para ficar claro, ficar as claras. E aí você pode fazer esse pagamento em cartão de crédito, Pix, boleto ou PayPal, beleza? E assim, ó, só pra bater mesmo o martelo, assim, porque, cara, se você pesquisar, procura aí, aqui em São Paulo, cursos equiparáveis de fundamentos do desenho, você não encontra por menos de R$ 5 mil. Curso sério, né, renomado de fundamentos. Então, em 1 ano, né, 1 ano de curso você vai pagar isso, mais ou menos R$ 400, R$ 500 de mensalidade. E eles não têm metade do que a gente oferece. Tanto em técnica, né, técnicas internacionais que eu aprendi lá fora e tem no curso, quanto nos diferenciais que a gente oferece aqui, tá? Então, se você duvida, pesquisa aí. Eu falo pra vocês aí, tipo, de verdade, pesquisa aí, você vai ver que não tem nada comparável. Tá, então se você tiver interesse, você pode entrar no grupo de pré-inscritos, pode escanear o QR Code, tem um link também que a minha equipe vai mandar aí no chat. Você pode entrar nesse grupo de pré-inscritos que é diferente do grupo oficial do evento. E a gente vai mandar lá informações específicas, o link de compra, que vai acontecer na segunda-feira, né? Na segunda-feira à noite, eu já vou explicar daqui a pouco. Então, quem quiser, eu vou deixar aqui o QR Code também aqui no canto, aqui, ó. Vou deixar aqui no canto, deixa eu ver se fica. E aí eu vou avançar aqui falando um pouco mais, tá? Bom, agora você tem 2 opções, né? A primeira opção é ficar de fora da jornada e tentar por conta própria. Você pode comprar os R$ 4 mil de livro aqui que eu tenho, que pode te ajudar, né? Ou você pode tentar entrar na jornada e tentar ver se é pra você. E literalmente tentar se é pra você. Por quê? O que acontece? Você tem na jornada uma garantia incondicional de 14 dias. O que é uma garantia incondicional? Se em 14 dias que você entrar, você testou, viu as aulas, vasculhou tudo, entrou no grupo, fez tudo, participou das chamadas de vídeo com os professores, participou da reunião de boas-vindas, fez tudo. E falou assim, cara, não é pra mim. Acho que não faz sentido pra mim. Tudo bem, não tem problema. É só mandar um e-mail pra gente, que a gente devolve 100% do seu dinheiro.
Sem crise, a gente nem pergunta, a gente só te reembolsa e te manda o comprovante. E é isso. Então, e pra você ver, assim, né, que é real isso, assim, que a gente é sério, que é um curso sério, não é caô, golpe. Ó, tá, peraí, me adiantei aqui, ó. Então, hoje, você só precisa decidir, então, que se faz sentido pra você, se realmente tá comprometido, você quer aprender a desenhar de imaginação e ter liberdade criativa, você realmente tá comprometido com o seu sonho de viver de arte, decida isso agora. Aí, você entra na jornada. E aí, depois de 14 dias, aí você decide, será que eu fico na jornada ou não? Porque você tem essa garantia de 14 dias. E ela é real. A gente devolve o seu dinheiro, porque, ó, a gente tem 4 anos de curso e a gente não tem uma reclamação no Reclame Aqui. Pode pesquisar, joga lá, Jornada do Artista é o meu nome, Reclame Aqui. Não tem uma reclamação, porque a gente é sério, tá? Então, ó, 0 reclamações, beleza? Então, a nossa reputação não mente, beleza? Pelo contrário, se você pesquisar aí a jornada no Hotmart, é 4.9 de 5 estrelas. É quase nota máxima, beleza? Então, e tem mais, ó. Tem bônus limitados para os primeiros alunos inscritos. Para os 50 primeiros alunos inscritos, tem 3 meses de acesso adicional, ou seja, você tem não 12 meses, mas 15 meses de acesso, 1 ano e 3 meses de acesso ao conteúdo e todos os serviços da jornada, tá bom? Acompanhamento e tudo. Do 8º ao 15º inscrito, você ganha também um Jornada Box, que tem esse material aí, né? Sketchbook da jornada, lápis e um print meu autografado. Do 3º ao 7º inscrito, você ganha 6 meses de acesso adicional à jornada, ou seja, 1 ano e 6 meses, e um Jornada Box raro, que também, além dos materiais que tá aí, ganha uma canequinha como essa aqui, ó. O 2º inscrito ganha 6 meses de acesso adicional, Jornada Box épico, que tem esse material aí, né? Tem canetas Nankin e 6 lápis da Staedtler, beleza? E também mentoria artística comigo. Você entra numa chamada comigo, eu e você, e eu te ajudo a analisar seu portfólio, a pensar no seu planejamento de estudo, pensar na sua carreira, o que for, tá bom? E o primeiro inscrito, ele entra com 1 ano de acesso adicional, ele tem 2 anos de acesso de graça, né? Aliás, o primeiro ano ele paga e o segundo é de graça. Então pague 1, ganhe 2. Então, ele também ganha o Jornada Box lendário, que tem esse valor, né? O equivalente a esse valor, e mentoria artística vezes 3 ativações. Você pode me chamar 3 vezes durante esse tempo aí de acesso que você tem. Ou seja, na verdade, já o segundo inscrito, praticamente, ele já entra quase de graça. O primeiro inscrito, ele entra de graça, tá? Na jornada. Na verdade, ele entra ganhando. E aí, ó, quem se inscrever até as 23h59 da segunda-feira, que é o primeiro dia de inscrição, concorre ao material, ao Jornada Box lendário, que é esse material aí na sua tela, tá bom? Então, ó, tudo isso que vocês viram e os bônus limitados para os primeiros inscritos por R$ 1.597, beleza? E aí, só para um detalhe, galera, super importante. A jornada cresceu, a galera fica de olho, né? Os golpistas, toma cuidado. Então, ó, canal oficial só tem esse aqui, ó. Tem a representante comercial principal, que é a Gabi. Tem esse e-mail dela, gabi@jornadadoartista.com.br. Os números do WhatsApp do nosso comercial são esses que estão na tela. Qualquer outro tipo de contato, outro número, não confia porque é golpe. Infelizmente, alguns já caíram, mas é fácil de identificar. Vou até mostrar aqui para vocês, tá? Então, ó, os nossos sites oficiais são esses aí que estão na tela. Sempre com terminação .com.br. Se tá .net, .blog, .com, só sem o BR, não é nosso. Não cai nessa, tá? Fica de olho, presta atenção. Na internet precisa prestar atenção, beleza? Essa é a página de pagamento. É curso.jornadadoartista.com.br e aí depois tem, às vezes, uma sigla na frente, mas é esse. Esse é o site que a gente utiliza para pagamento, tá? E ó, os golpistas, os caras estão profissionais, cara. Parecido com as mensagens que a gente manda, mas repara que tem erros de diagramação, tudo torto, não tem maiúscula, enfim, tudo errado, né? Tipo, dá pra perceber, o cara é um porco, né? O cara copiou até bem mas é um porco. Mas enfim, não consegue nem copiar igual e escrever certo. Então, presta atenção, gente. Ó, e o número do energúmeno aí, tá?
cuidado, ele deve ter outros, mas não cai nessa porque é golpe. Inclusive, ó, a URL, o site, é esses aí, ó, GoPepper, TribuPay, o nosso é curso.jornadadoartista.com.br. Cuidado com golpistas, os caras, se te roubar só os R$200 que tá na tela, aí beleza. O problema é se ele te passa um vírus, alguma coisa aí e limpa a sua conta, mano. Toma cuidado, não cai nesse tipo de coisa, presta atenção, tá? E outra coisa, ó, mano, jornadadoartista@gmail.com. Não cai nessa, cara. Golpe mais velho que andar pra trás, mano. Os nossos e-mails têm o nosso site, @jornadadoartista.com.br. Tá? Presta atenção. Não cai nessa. É fácil de perceber. Golpista. Beleza? Aí tem outros caras aí também vendendo pirateado aí. Cara, não cai nessa porque você pode se ferrar também. Vai saber se o cara manda um vírus aí pra você. Cuidado, para você entrar no grupo de pré-inscritos, tá aí o QR Code, tá embaixo aqui também, ou tá no link aí do chat que acho que minha equipe fixou, né? Então, entre, recomendo para você garantir sua vaga e os presentes, tá? Quem não tá inscrito, se inscreve aí, porque depois do evento a gente continua postando conteúdos, aulas aprofundadas, shorts e por aí vai, tá? E, galera, e aí dúvidas em relação ao curso, a gente tira no domingo, tá? Quem quiser, a gente pega esse dia lá para focar nas análises do desenho, fazer os sorteios e tirar dúvidas finais do curso, beleza? Então, muito obrigado e a gente se vê no domingo. Valeu, galera. Maratone aí, hein? Maratone, aproveita o final de semana para maratonar as aulas. Valeu, galera. Obrigadão. Tchau, tchau. Mas a jornada é uma experiência, assim, ótima. Não tem como ter dúvida, assim. Eu nunca tive dúvida de não querer entrar na jornada, sabe? Meu nome é Taina Brito, eu sou de Porto União, Santa Catarina, eu tenho 22 anos e eu sou aluna da jornada. Fazia desenhos realistas. Todo mundo gostava, mas não era aquilo que eu queria, entende? Eu não queria aquilo, eu queria criar personagens. E eu não conseguia. Muitos anos de pausa, assim, eu voltando e ficando frustrada comigo mesma, eu ficava nervosa e parava. Eu tinha desconfiança de mim mesma, que eu era incapaz de fazer isso. Que era uma pessoa incapaz de fazer tal coisa, que eu não conseguiria chegar a tal nível. Tipo assim, eu só me rebaixava ali e falava, você é incapaz. Que eu aprendi foi vendo vídeos no YouTube, mas eu tentava fazer e não dava certo. Meu Deus do céu. Aqueles videozinhos lá de anime ensinando a desenhar com uma bola na cabeça, dava certo. Você não sabe quão perdida eu tava super triste, sabe? Tipo, desisti de um amor que eu sempre tive. Tipo assim, perdida no sentido de eu gostar do desenho e eu não estava satisfeita com o que eu estava fazendo. Era desenho, mas não era o que eu queria e eu não conseguia mudar aquilo, eu não sabia como. Foi então que eu conheci o canal do Senhor, né, em 2022, em agosto. Eu fiquei muito feliz, porque ali eu falei, ai meu Deus do céu. Nossa Senhora, foi a maior alegria da minha vida. A maioria dos meus desenhos, toda vez que eu vejo minha evolução, eu choro. Eu sou esse tipo de pessoa, professora. Eu vejo uma mudança e já fico... Mas era o que eu fiz para um dos eventos, assim, que era uma pose super complexa. Eu não tava acertando aquelas pernas de jeito nenhum. Daí eu só acertei as pernas depois que eu vi um vídeo lá no curso, né? Falando sobre figura humana na parte das pernas, né? Como desenhar as pernas e tal. Daí eu falei, tá, beleza, eu acho que agora eu consigo. E eu realmente conseguia fazer a pose e ficou muito bom. Eu fiquei muito feliz, nossa senhora. Os cubos e tal, eu uso eles até hoje para pegar as poses, sabe? Não para fazer um desenho completo. Eu pego várias poses e fico fazendo em várias perspectivas, ângulos diferentes, com as formas básicas ali. Isso aí vai me ajudar na hora que eu for criar um personagem. O Dynamic Sketching, nossa senhora, me ajudou muito em questão de entender a textura das coisas, sabe? Na hora de desenhar a textura de uma roupa, mas entender como que as coisas funcionam, cada coisa tem um volume, e aquilo ali me ajudou muito. Convivência com os outros alunos, isso aí não tem preço, professor, é incrível, isso não tem nada que se compare a você ter pessoas ali te apoiando, e com quem conversar, pessoas iguais a você, que você se identifica, sabe? Eu acho que isso não tem preço, é incrível. Tudo ali dentro envolve paixão, entende? A paixão pela arte, tudo. O seu amor pelo seu trabalho e o seu orgulho pelo que você está fazendo que te ajuda a evoluir.
E eu acho que essa palavra que significa a jornada inteira, amor.